Pode começar? Salve, salve, galera, sejam bem-vindos ao Despertar, eu e meu parceiro Quiloa. Salve, salve, galera, Quiloa na área. Quiloa tá na área, galera. É isso aí. Galera, queria começar hoje... esqueci da oração, parceiro. É mesmo. Me lembrou, mano. Pô, dá pra voltar? Depois a gente volta pra live? Tô zoando. Vamos continuar, não, tá suave. A gente faz a nossa oração aqui mesmo, tá de boa. Não, tá de boa. Não, sabe o que acontece, galera? É que a gente sempre, toda vez que a gente inicia um podcast, a gente pega a mão do nosso convidado e a gente faz uma oração. E a gente começa o nosso podcast em cima de uma oração porque a gente acredita que tem uma força que tá levando a gente. E o Despertar, ele vem com essa consciência da espiritualidade. Então, toda vez que a gente começa em cima de uma oração, eu tô até falando aqui pra ver se Deus me perdoa, tô brincando. E aí a gente começa mais leve, começa mais concentrado. Então, a gente fica muito feliz de começar e até mesmo dar uma acalmada no nosso entrevistado. Então, isso é muito legal. Essa conexão com Deus, né, irmão? Total. É importantíssimo, irmão. É isso. É importantíssimo. E eu queria falar também uma coisa que eu fiquei muito feliz, que, mano, tem que ter muita coragem pra estar desse lado, né, parceiro? Não, fala real, parceiro. Pô, vocês têm noção que a gente tá fazendo o podcast aqui, a responsabilidade que a gente tem de estar desse lado e tá trazendo pessoas tão, às vezes, influentes, ou trazendo algum processo de cura, trazendo, sabe, informações que são muito importantes pro nosso dia a dia, pra gente ter equilíbrio, pra poder lidar com a nossa família, pra poder lidar com tudo, nosso trabalho, nosso dia a dia, nosso corpo, nossa mente, nossa alma. Então é um equilíbrio e tudo que a gente tá trazendo aqui tem uma grande responsabilidade. Então, eu queria começar hoje esse podcast dando parabéns pra gente, parceiro. Parabéns, irmão, parabéns. Hoje eu fiz essa reflexão no carro, né? Eu falei assim, nossa, eu preciso falar isso, porque tá sendo, pra gente, acho que tá sendo um grande desafio, né? Tá hoje na frente das câmeras, tá falando, e a gente não liga pra essa questão de quantas pessoas estão vendo o que tá acontecendo. Se a gente puder tocar uma pessoa e essa pessoa poder transformar, mano, tipo, tá do caralho, tá ligado? Tipo, sendo bem sincero, tá assim, tá foda. E a cena é essa. Então, eu tô muito feliz. Ontem foi um dia muito importante pra mim, porque a gente bateu 1.000 seguidores no Instagram. Em 25 dias. Nossa, Rafa, mas 1.000 seguidores, pra mim, 1.000 pessoas... Coloca 1.000 pessoas dentro dessa sala. Pra você ter ideia, 1.000 pessoas é um exército, irmão. Você tá entendendo? E a gente conseguiu bater 1.000 pessoas orgânicas, de tipo assim, olhar o nosso trabalho e colocar lá pra seguir. Seguir e automaticamente ela tá apoiando o nosso trabalho quando ela segue, ela compartilha, ela, sabe, traz todo esse engajamento junto com a gente, entendendo a nossa missão. Então, tipo assim, só queria começar desse jeito hoje, porque, eu tô empolgado. Ô, galera, e antes de mais nada, de a gente esquecer, gostaria de pedir pra vocês aí curtir o nosso vídeo de hoje, tá? Se inscrever pra apoiar o nosso trabalho aqui, trazer mais engajamento pra nossa página, nosso canal, e compartilhar com aquele amigo que se identifica aqui com o nosso episódio. O episódio de hoje tá incrível, tá bom, galera? Então, o tema do episódio de hoje é liberdade. Liberdade? Como assim, irmão? Não tava na pauta. Não, liberdade, irmão, porque a convidada de hoje, parceiro, é liberdade total. Boa, boa. Liberdade total, é isso mesmo. A gente tava batendo um papo com ela aqui, foi, nossa... Uma pessoa de energia, assim, surreal. Vou falar um pouquinho sobre ela aqui. Eu ainda tô nessa parte de colar, entendeu? Eu tô colando ainda a pauta aqui que a Jéssica escreveu pra gente. Não briga comigo, tá, Jéssica? Eu tô aprendendo ainda. Então, assim, em 2013, ela se redescobriu no autoconhecimento e na espiritualidade. Aprendeu que nunca é tarde demais para virarmos a chave e irmos em busca dos nossos sonhos. Após sair do relacionamento, mudou completamente de vida. Começou a participar de retiros, coach, imersões, voluntariado. Desde então, ela nunca mais parou. Em 2020, ela acho que travou aqui, né? Não briga comigo, Jéssica, por favor, ela já tá me olhando feio já. Em 2020, ela trabalhou 16 anos como advogada, largou tudo e foi em busca dos seus sonhos.
É isso mesmo, galera. Inclusive, ela já percorreu 29 países. Ela também... Caramba, A gente vai fazer uma medição, vamos fazer uma meditação aqui. Essa entrada é sempre boa. Mas você tem que entender que a gente tá na pegada, entendeu? Você tem que entender a força de vontade, né, galera? Vocês têm que entender. É isso mesmo, galera. Então vou trazer só um pouco um resuminho aqui dela. Ela já percorreu 29 países. Ela percorreu o caminho de Santiago de Compostela, isso mesmo. Esse caminho é incrível, galera. A gente vai falar sobre ele hoje. Isso mesmo. Fez uma excursão solidária para a Amazônia em 2021. Ela é escritora, autora do livro Protagonize. Ela faz mentorias de carreira. Hoje ela é vegana. Ela vive com seus cachorros em seu motorhome, viajando pelo mundo. Com vocês, Luana Salomon. Você viu, né, Lu? A gente tá, mano, na pegada total. A gente não desiste, entendeu? Gente, tá maravilhoso. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Toda essa recepção aqui. E fique tranquilo, você falou a responsabilidade de receber pessoas influentes que vão fazer... eu não tenho influência nenhuma, então fica bem tranquilo. A responsabilidade aqui... a gente tava conversando aqui, você já tá... baixa. Não, que isso. Que é pessoa diferente, né? Porque a maior parte dos convidados nossos de Despertar a gente já conhece, né? Sim. Então quando a gente pega alguém diferente, uma bagagem enorme que eu sei que você tem, então a gente fica naquela coisa de sincronia ali com o convidado, né? Mas no final tudo dá certo, né? Com certeza. Quer fazer a primeira perguntinha, irmão? Quer que eu pergunte? Vou perguntar. Pode perguntar? Não, pergunta você. Sabia que ele ia falar. Deixa que eu deixo. Eu sabia. E vamos lá, vamos iniciar, né? A gente já falou que ela fez tudo isso, né? Mas de onde tudo começou, assim? Por que veio isso? E você falou assim, vou virar a chave e vou fazer tudo isso acontecer. Quando iniciou isso? Então, você falou aquilo de... Em 2020, enfim, você acabou não terminando, então eu finalizo aqui. Em 2020, eu pedi demissão, né? Foi o ano que eu pedi demissão. Então, trabalhei 16 anos como advogada e eu tinha uma vida... Eu estava bem sucedida, né? Eu trabalhei em 3 instituições financeiras diferentes. Então, comecei num banco, fui para o outro, fui crescendo organicamente, né? Que nem você falou. Fui subindo, até eu cheguei no cargo de superintendente, né, na última instituição que eu tava. E eu tava feliz ali com a minha equipe, com o time, com o que eu tava fazendo, mas eu olhava assim, putz, não é isso, eu queria algo mais. E eu não sabia exatamente o que, mas eu queria poder alcançar mais pessoas, eu queria poder influenciar mais pessoas, eu queria poder, enfim, me expandir como pessoa. E eu falei, se eu continuar aqui, meu próximo passo é o quê? Diretoria. E então eu vou ter que, né, me esforçar para isso, mas e aí é isso? Eu vou ficar fechado no banco, né? E, enfim... Nada contra quem segue a carreira no mundo corporativo, isso é normal, né? A gente tem paixão por isso. Exato, e tá tudo certo, eu acho maravilhoso. E graças a essa minha jornada no mundo corporativo, foi possível seguir nessa minha jornada de autoconhecimento, de comprar um motorhome, fazer tudo isso. Se eu não tivesse tido, não teria como, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então foi tudo uma construção. E eu acho que eu só consegui pedir a demissão em 2020 porque teve toda essa maturidade do mercado corporativo. E assim, no fundo, gente, nada se perde, né? A gente coloca essa bagagem em algum momento ali na estrada e fala, putz, ainda bem que eu aprendi, sei lá, comunicação não violenta ali dentro do mundo corporativo, eu vou usar aqui no meio do camping, né? Então, a gente leva essa bagagem com a gente. Então, foi muito importante toda essa trajetória. Então, como tudo isso começou? Então, teve esse momento que eu falei, putz, não é isso mais que eu quero. Eu lembro que eu tava numa reunião, tava todo o pessoal do jurídico, né? Eu trabalhava no jurídico do banco, tava toda a cúpula, enfim, inclusive gente de fora, né? Da América Latina e tal. E aí tava o head do jurídico falando, não, pessoal, é muito importante que vocês sigam, enfim. Tava falando a importância do comprometimento no trabalho, etc. E eu lembro que enquanto ele tava falando, passou um avião, assim, atrás. E aí eu fiquei, nossa... Isso, era um sinal, exato. Né? Eu acho que eu preciso sair daqui. Isso, exato. E ele falando do comprometimento, da gente tá lá, tal, aquele avião passando. E aí, de repente, ele falou assim, em algum momento assim, que ele tava falando, ele falou assim, e é muito importante que vocês viajem muito também. E ele falou isso no meio da frase, eu falei, nossa, da onde veio isso? Aí eu falei assim, será que tá todo mundo vendo isso que é o vídeo com o avião? O cara, o Red, falou que é importante vocês viajarem muito. Porque ele tava falando Você levou no pé da letra o negócio. Eu levei no pé da letra, sabe? Porque eu acho que ele tava falando que era importante
importante ter um pouco de vida social também, que além do comprometimento no banco, era importante, enfim, a nossa família, qualidade de vida, etc. Que no banco a gente não tem muito, né? Exato. Ele tava falando tudo que não dá pra fazer, no né? banco é um pouco difícil, né? Corrido, né? Então, eu lembro que ele me deu também um despertar, assim, uma virada de chave. Mas, voltando um pouco na minha história, quando a gente estava conversando lá fora, eu fui casada, eu namorei 9 anos, eu casei em 2010, e aí no primeiro ano de casamento eu resolvi me divorciar. Suave. Tranquilo. Boa, pessoa resolvida, né? Tipo, piscina gelada, e a galera, eita, tá tranquilo, né? Peraí que eu vou sair, né? Tipo, foi isso. Exato. E aí eu falei assim, e eu falei, cara, mas não é normal, né? Você namora 9 anos com a pessoa, tipo, já tava super acostumada com ele fez faculdade comigo, e aí já queria me divorciar. Eu falei assim, não, preciso entender o que tá acontecendo. E foi aí que eu comecei a fazer terapia, na época era freudiana, e aí, enfim, comecei a entrar no... Como é que é? Terapia o quê? Freudiana, que é... Como é que é isso? Praticamente o Divali, é a psicoterapia mais, enfim, é do Freud mesmo, né? Então, olha muito pra infância, né? Tem uma questão muito... Não é... Tem aquelas terapias comportamentais que, se você fez isso, é melhor olhar para aquilo. Gente, tô sendo bem simplista aqui, porque eu não sou uma terapeuta, né? Mas, enfim. Não, relaxa. A freudiana é super profunda, né? Então, tem questão de, enfim... vamos olhar para todo o seu passado, vamos entender. E aí, eu comecei a entrar no mundo de autoconhecimento. E foi aquilo que a gente estava falando lá fora. Aí, comecei a ver questão de meditação, retiro, diksha. Enfim, Mergulhou, né? Mergulhei. Começou a despertar, né? Comecei a despertar. E aí, enfim, eu acabei divorciando em 2013. Fiquei 2 anos nessa de, deixa eu entender, a gente fez terapia de casal. Eu queria ver se era isso mesmo, enfim. Mas era isso mesmo. Resumindo, acabou mesmo. Acabou mesmo. E eu demoro pra tomar minhas decisões. Então, eu tive essa intuição de quero me divorciar, mas eu demorei 2 anos, porque eu queria ter certeza. Não, aí você teve, né? 2 anos. Né? Exato. Então, enfim, 2 anos depois tive. Mas no banco foi a mesma coisa. Eu decidi que eu iria sair do banco em 2018. Eu pedi demissão em 2020. Os meus processos são meio lentos, assim, sabe? Posso te falar? Sabe o que acontece? É que a gente tava comentando, você é capricorniana, né? Sim. E a gente tem um pé muito no chão. Exato. Eu também sou, eu sei como é que é. Então a gente, na verdade, não é que a gente demora, é que a gente vai fazer o quê? A gente vai armar o campo. Exato. Pra poder sair. Exato. Pra sair aqui, ó. Falar assim, ó, não me arrependi, parceiro. Exato. Sair com a cabeça erguida e é isso que eu vou fazer. Exato. Sai com propósito. Pra não pensar aquela coisa, mas e se eu tivesse feito isso? Não e se? existe. Nada de esse. Esse eu já mapeei todos os esses que eu poderia ter, sabe? E no final a gente não controla nada, mas é exatamente isso, ficar com a cabeça tranquila. Então, pra sair do banco foi exatamente isso. Eu tomei a decisão, falei, bom, agora eu vou me organizar financeiramente, vou me organizar mentalmente, porque as pessoas assim, nossa, maluca, né? Pega, sai do banco, vai viajar de motorhome. Gente, não é maluca, foi super pensado, sabe? Né? Então, eu fui juntando dinheiro, me organizando mentalmente e tal, enfim, até que resolvi sair. Então, todas as minhas decisões, elas foram bem assim, de forma lenta, né? Então, tem até uma frase que fala que as grandes decisões são tomadas em questões de segundos, tal. Eu falei, nossa, as minhas não são. Fala assim, essa galera deve ser aquariana, Nossa, né? as minhas são construídas, assim. Se bem que, enfim, a vida vai acontecendo. Agora eu comecei a namorar, tá uma coisa super rápida, o negócio tá indo super... Nossa, tá uma coisa... Tá voando. Tá voando, exato. aí, brother? Exato, eu tô acostumada com uma construção. Não, já foi, já isso, já aquilo. Tipo, enfim. A gente não sabe, a gente não controla nada, né? Isso é real. Zero. E aí pensando nisso também, quando que foi? E quando eu tava trabalhando no banco, e vocês falaram, vamos falar do Caminho de Santiago, né? Eu fiz o Caminho de Santiago em 2017. Então, eu tinha muita vontade de... Eu já tinha visto em algum lugar as pessoas que caminham e estão sozinhas, e estão nesse momento de autoconhecimento. Eu disse, nossa, eu teria muita vontade de fazer isso, mas como é que vai, né? São 30 dias de férias, né? Num banco, como é que eu faço? Fala. Essa, Nada, mano. Você tá querendo falar alguma coisa? Não,
Eu tô aqui observando. Eu tô falando em pensamento aqui, ela já tá entendendo, ela já tá aqui, ó. Não, porque o Capricórnio, mas eu tenho um ascendente em peixes. O peixe é super intuitivo. Intuitivaço, pode crer, já vai pegando. Exato. E essa foi a primeira viagem que você percorreu? Olha, o motorhome? Não, ali não era motorhome. Não 2017 foi a pé. Eu caminhei 32 Caminhando? dias. Caminhando. Caminhei 880 quilômetros. Eu caminhei Mas essa foi a 32 primeira dias. viagem? Ou foi a mais importante, a primeira viagem importante? Ou alguma coisa assim? Essa foi uma viagem que deu despertar que não quero continuar mais no banco. Ah, tá. Pensei que você ia falar assim, não quero continuar fazendo essa jornada a pé. Não, pior que a jornada a pé eu amei, sabia? Sério? Sério, porque a van, eu vou chegar no momento motorhome. O motorhome me dá muitos medos, porque eu tenho que ficar muito alerta. Então eu tenho que ficar alerta com o caminho, com os cachorros, que agora é um cachorro só, com o trajeto, e se tá noite, e não sei o quê. O carro é grande. Eu sempre falo, a primeira vez Fazer que eu manutenção. Manutenção. A primeira vez que eu peguei aquela van pra dirigir, eu peguei, o cara que me vendeu foi assim, vamos dar uma volta. Ah, beleza. Aí eu fui olhar no retrovisor, gente, você olha no retrovisor, é uma cozinha atrás, sabe? Não tem o do meio, não já. tem o do meio. Aí você olha da lateral aqui, você vê um negócio gigantesco. Você olha, dois negócios, eu tô na altura dos caminhões, assim, sabe? Eu tô andando ali na altura dos caminhões, é grande, né? E ele falou assim, olha, toma cuidado pra você não bater nas árvores. Eu falei assim, oi, como assim bater nas árvores? Vou sabe? levar umas árvores embora. Nossa, então é um outro mundo. E aí, enfim, eu É muita informação. Vamos voltar. É muita informação. Vamos lá. Vamos voltar pra parte que você tava a pé aí. Exato. Era tão mais tranquilo, gente. Porque a pé eu coloco minha mochilinha nas costas e saio andando. Tipo, cansei e tal, beleza, paro e pronto. Ali com o motorhome tem isso. Se der algum problema, eu não entendo nada. As pessoas levantam o capô e descobrem que tá ali. Oi? Você tinha que ter feito um curso de mecânica. Gente. Senai. Não dá. Sabe por quê? Ficar preparada, Não, né? quando eu paro nos mecânicos de carro a passeio, carro normal, eles abrem e não sabem, porque é carro diesel, é tipo mecânica de caminhão. Os caras abrem, não tem bomba, ideia, é outra sabe? É história. outra história. Tipo, assim, como é que eu vou aprender isso? E eu lembro que o meu medo no começo era que eu parei aqui, eu dei uma travada, superando traumas aqui ao vivo, gente. Eu tava na subida e, na verdade, eu tive uma questão no motor da minha van, eu tive que refazer e tal. Mas eu tava na subida e o carro não ia. Então, assim, teve uma situação, foi um dos primeiros campings que eu tava indo. Apareceu uma luz no painel EDC. Eu falei, gente, que luz é essa? Aí de repente eu comecei a acelerar, não passava de 40 por hora. Então tava aquela luz no painel, não passava de 40 por hora. Eu tava numa subida, eu tava ali com os cachorros. Eu falei assim, gente, e agora? Esse negócio vai capotar pra trás. O meu medo era o negócio cair pra Puxar trás, pra sabe? trás. Porque você não tem. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu vou ser injetada daqui. Exato. Que medo. Aí as pessoas, e aí, o que você fez? Assim, gente, encostei e chorei. Sério? Sério, porque Chorou? chorei, eu fiquei com muito medo, eu não sabia o que fazer. tava sozinha? Eu tava sozinha com os cachorros. Ela só faz sozinha. Exato. Então, tipo, eu não sabia nem o que fazer, nem o que recorrer, enfim. Aí falei com o cara que vendeu, aí depois pra ir num posto, aí ele falou, deve ser ar no filtro de racor, o prazer Luana Angélica, que é filtro de racor, sabe? É só bombear ali o filtro, tipo, oi, que é isso, gente? Não faço a menor ideia do que você tá falando, sabe? Não entendi o que você falou. Gente, conclusão, voltei guinchada, tá? Só pra vocês saberem. Suave. Essa foi a primeira vez que eu Aí saí. você eu voltei entendeu que guinchada. qualquer BO que dava era só chamar um guincho. Exato, chamar um guincho, Porto Seguro, mesmo. exato. Suave, tá tudo Então, tranquilo. e aí aos poucos eu fui entender. E aí o que é bom é que toda vez que aparecia um perrengue master, sempre aparecia um anjo pra me salvar, gente. Sempre. Sempre então, aparece. sempre tem uns anjos. Então eu lembro que eu cheguei no campo desesperada, com essa luz no painel, com o carro que não tava andando. É que, enfim, eu tô resumindo aqui a história, porque eu parei numas mecânicas antes, aí o cara era uma sexta-feira à noite. Deixa o carro aqui, volta a segunda. Gente, como assim deixa o carro aqui? É minha casa, com meus cachorros, eu largo e vou pra onde, sabe? Tipo, Posso dormir aqui dentro? Exato, não tinha como. E ele falou assim, mas onde que é o camping que você vai? Eu falei assim, sei lá, tá, não lembro, 30 quilômetros. Acho que era menos. Ele falou, é descida, sua van vai continuar andando, vai devagarzinho que você vai chegar. Só que eu tava tremendo, morrendo de medo daquele negócio parar à noite, não sabia exatamente. Enfim, a hora que eu cheguei no camping, gente, tava tremendo. E o dono do camping veio me receber, ele me viu assim, desesperado, ele, não,
tá tudo bem com você? Eu falei assim, não, meu carro não tá funcionando, que não sei o que. Ele olhou assim, não, o nível da água tá bom. Ele falou assim, respira, você chegou em casa. Amanhã a gente vai ver isso, tá tudo bem. E aquilo me deu uma paz, sabe? A hora que ele falou assim, respira, você chegou em casa, eu falei, pronto, era só isso que eu precisava ouvir, mais nada. Então, olha que engraçado. Né? Então, e várias alívio, vezes foram acontecendo várias coisas que não, tá tudo bem, e vinha alguém, aparecia. Então, assim, sempre Deus é muito bom, né? É muito, o tempo inteiro. Então era sempre um perrengue com um anjo que, assim, só mostrando que eu era capaz, que eu sou. Então eu falo, as pessoas, o que você quer mostrar para as pessoas? Putz, que elas são capazes, mesmo quando elas acham que elas não são. Porque diversas vezes eu me senti incapaz. Eu falei, não, cara, vou superar isso aqui. E aí eu tive ajudas, enfim. Deus, universo, luz, o que quer que seja, que as pessoas acreditem, sabe? Ô Lu, mas antes de a gente chegar nesse motorhome aí, vamos voltar pro pé. Isso, vamos voltar pra pé. Vamos voltar Eu queria Vamos, que você vamos. falasse um pouco mais sobre essa história, esse caminho que você caminho de fez. Santiago, né? Isso, porque é um Tá. caminho muito percorrido, muita gente já muita gente percorreu e Sim. tem vontade de conhecer também. Como que é essa experiência? É muito legal. Esse caminho de Santiago são 880 quilômetros. Então, pé? a pé, 880 quilômetros. A pé. Nossa. A pé, 32 dias. Você faz uma média de uns 30 quilômetros por dia. 30 por dia? É uns 30 por Quantas dia. paradas? Não, Irmão, você No fica um dia. ano lá, parceiro. não, todos os dias. Fica um ano, parceiro, andando. Eu começava a andar, tipo, sei lá, umas 7 da manhã e parava, tipo, 5 da tarde. Sério? Aham. Aí você descobre que a espiritualidade no pé. Exato. Gente, e eu amo, porque andar pra mim organiza muito minhas ideias. Diferente da van, que eu fico, tipo, super alerta, com medo, andar pra mim, nossa, é uma delícia. Porque eu vou andando e os pensamentos vão se organizando, sabe? Eu colocava ali minha mochilinha e é muito, muito louco o caminho de Santiago, que todos os dias você dorme e acorda num outro lugar. E aí você sai no dia seguinte, você dorme, acorda num outro lugar, assim, é uma vida acontecendo. E assim, as pessoas, você começa a andar sozinho, aí de repente alguém vem do seu lado e começa a conversar, é muito louco. Porque as pessoas, você fez sozinho, eu falei, cara, não posso falar que eu fiz sozinha. Eu conheci trocentas pessoas pelo caminho. E aí você começa a conversar com as pessoas e elas falam assim, meu, nunca mais vou ver esse ser humano na minha frente. E elas abrem o coração, porque como tá todo mundo ali no caminho da espiritualidade, então, sei lá, junta um nego ali, sei lá, da Austrália, sei lá, da onde que veio, começa a conversar ali e aí abre a vida, sabe? Então, eu ouvi umas histórias assim tão incríveis. Eu lembro que tinha um cara falando de um livro que ele escreveu, ele fez o caminho com o filho dele, e aí ele falou, comecei com um estranho e terminei com o meu filho. Olha só. Caramba, sinistro isso. E é muito legal. As pessoas, é melhor fazer sozinho, acompanhado. Assim, se você faz acompanhado, ou você vai acompanhar o passo da pessoa, ou a pessoa tem que acompanhar o seu passo. Então, alguém ali vai ter que Vai ceder. sofrer. É difícil os dois estarem exatamente... Na mesma pegada. Na mesma... A não ser que fale assim, vamos caminhar, a gente se encontra na próxima cidade, que tem muita gente que faz isso. Ah, tá. Sabe? Aí, beleza. Aí porque tem momentos que você quer parar e, tipo, contemplar. Às vezes eu falo assim, nossa, que lugar lindo. Vou sentar e ficar aqui olhando. Tá batendo sol, tipo, baita lugar lindo. Mas, tipo, não, o pessoal vai junto, para, não? Não. É tipo não. assim... É um caminho onde tem várias pessoas, cada um de um... Tem gente que começa 100 quilômetros antes, não é todo mundo que faz os 800 quilômetros. Tem gente que fala assim, eu tenho 3 dias pra fazer. Então pega ali, tipo, 3 dias antes de chegar na igreja de Santiago, de Compostela ali. Então... tem só gente indo, você não encontra gente voltando. Mas tem mais... A galera não tá tão... Às vezes você Mais encontra, um mas é mês uns pra caras voltar. obscuros, né? Exato. Às vezes tinha umas pessoas que estavam subindo, estavam descendo, assim, pra onde é? Mas não necessariamente estão fazendo o caminho. E tem a galera que faz de bike também. Olha e aí só. a galera de bike faz, sei lá, em 10 fica dias. aí? Fica no norte da Espanha. Você percorre todo o norte da Espanha. Então você começa na Espanha com a França e aí termina no... E é bonito o caminho em si, assim? É lindo o caminho. É lindo? É lindo. Então tem uma parte no meio Mas você do chegou a fazer os 800? Fiz. Caramba, mano, parabéns, Fiz. mano. Parabéns, viu? De verdade, parabéns, Fiz, hein? fiz Você falou que queria É pra fazer, poucos. Jéssica. Você, 800 quilômetros. Jéssica, para de se enganar, mano. A Jéssica vai ser aquela que vai pegar 20 km. Aqui, ó, 20 km já vai chegar, colocar o tênisinho, pá, aqui, ó, negocinho na cabeça. Sim. Vai chegar lá jogando água na cara, falando, nossa, que caminho foi esse? Pô, para, Zé, você fica me enganar essas horas. Ela falou pra mim, eu quero ir, tá? Eu falei,
que legal, né? Santiago e tal, não sei o que, eu não sabia o que era, né? Falei, mas ela falou, muito legal. É muito legal, muito legal, muito legal. Aí perguntei pra você agora, 800 km aonde isso é legal? Me explica. Mas você sabe que o caminho é muito pessoal, né? Então tem gente que pega ônibus no meio do caminho, tipo, não faz 800 tem os de vigarista, né? Os de vigarista. Tem os pilantrinhos, Não, a galera critica, mas assim, a pessoa tá... Porque não tem, tipo, uma regra, né? A gente tem tudo, não tem que ser feito dessa forma. Eu fiz porque, enfim, eu queria... Que você Vai ser o roteiro inteiro, né? É o Capricórniozinho subindo a montanha ali, a cabrinha ali, bonitinha. E a gente Tem fala que assim, ó, subir. se a gente colocar na cabeça, se a gente sair, um exemplo, se a gente sai aqui, ó, de São Paulo, acordou, falou, eu vou fazer esse negócio, irmão, sai da frente. Porque vai ser passo por passo, mas não vai chegar lá. Isso, exato. Mesmo. Exato. Ô, Lu, mas qual foi o seu ponto de partida pra você ir pra Santiago? Quem que te deu essa ideia? Qual que foi o seu incentivo? Vamos lá, você mandar um abraço pra ela. Então, gente, não tem essa história romantizada, não sei quem. Eu não lembro de onde veio. Eu acordei, coloquei o Nike nas costas e ó. Acordei em Santiago. Não, porque tem um monte de gente que fala assim, nossa, eu acompanhava há anos, nossa, eu tinha esse sonho há muito tempo. Eu não sei de onde veio a minha ideia do Caminho de Santiago. Eu sei que na verdade, olha lá. Lembrou, pô. Eu tava na casa de uma amiga, que na verdade ela trabalhou comigo, enfim, na última instituição financeira, e tinha uma menina que tinha acabado de voltar do Caminho de Santiago. Certo. Então ela tinha, na verdade, ela tinha viajado o mundo, né? Ela, enfim, fez o Caminho de Santiago, depois viajou pra não sei onde, tava, sei lá, um ano viajando. E aí ela tava justamente contando o Caminho de Santiago. Eu falei, gente, que legal, porque eu tava naquele momento, tô no banco, não sei se é isso que eu quero, não quero umas férias pra, tipo, colocar a perna pra cima, assim, sabe? Aí ela falou, quer saber? Preciso colocar minha cabeça no lugar, vou andar 800 km a pé. Você tava bagunçado, hein? Nossa, preocupante. Tava ótimo no banco, né? Tive que caminhar 900 quilômetros. Não, a galera que tá assistindo fala assim, eu não vou trabalhar no banco, mas nem banco nunca na minha vida. Jamais. Vou virar TikToker. Ai, gente. E aí eu conversei com ela e eu falei assim, nossa, que legal, porque eu gosto muito, sabe, agora eu posso fazer isso com motorhome, de conhecer a cultura, de chegar num lugar e conversar com as pessoas. E quando você faz uma viagem de férias, você meio que dá um check. Fiz legal, passei e tal. Eu gosto de me aprofundar mais, assim, putz, no Caminho de Santiago vai ser um momento só meu e eu queria viajar sozinha, porque é engraçado, vocês estão conhecendo o meu lado, Luana viajando sozinha, mas eu tô sempre em grupo, eu tô sempre com as minhas amigas, eu tô sempre... Não tem jeito. Tá sempre. Então eu falei assim, vou tentar fazer alguma coisa eu sozinha, sabe? E no final não foi isso, eu terminei com uma galera, sabe? Na hora que eu fui ver, já tava tirando foto e tinha 15 pessoas na foto, assim, ó. Pois é, a minha foto no Saí final sou eu, uma Voltei galera. com 2 tatuagens com as amigas que eu tive lá. Você sabe que eu não tenho tatuagem, mas o primeiro lugar que eu tive vontade de fazer tatuagem foi lá, depois que eu terminei o Caminho de Santiago. Porque você vai andando e você vai vendo as setinhas. É assim que você se localiza. Eu nem usava meu celular nem nada, eu seguia as setinhas amarelas. E eu lembro que quando eu terminei o caminho, a minha vontade foi fazer uma setinha assim aqui no braço pra cá, dizendo que a resposta tá no meu coração. Que legal. Bonito. Você fez? Eu fiz. Não foi? Você fez? Não. Pensei que ela ia mostrar, fala, se liga, essa daqui eu fiz, ó. Não tenho tatuagem. Não tem. mesmo? Tenho, não. Eu tenho umas, mas foram marcantes na minha vida. Essa daqui foi nos Estados Unidos, eu ganhei de um brother meu no dia do meu aniversário, ele fez junto comigo. Caramba. Então eu e ele tem a tatuagem do Fé na mão aqui. E aí ele me deu, porque a gente tava fazendo uma viagem junto nos Estados Unidos e a gente foi morar junto lá e a gente tava e no dia do meu aniversário eu não tinha tatuagem nenhuma. E aí ele tinha várias. E ele tem várias mesmo. E aí ele pegou e falou, não, vou te levar pra fazer uma tatuagem. Aí ele me levou, aí eu fiz fé e ele fez também. Aí a gente tem. Na primeira então o significado, E aí essa daqui eu fiz ano passado. Aí tem uma que tá escrito gratidão aqui que eu fiz quando eu conheci minha esposa. Que a gente... mas foi essa história muito engraçada, porque a gente se conhecia fazia 4 dias, mas a gente tá junto até hoje. E essa daqui, ó, aqui e agora. Aí eu fiz esse daqui, aqui e agora, em inglês, porque é legal, porque eu sempre, quando eu tô tipo, milhão, e aí eu sempre às vezes tá olhando pro braço alguma coisa e tá escrito aqui e agora, aí a gente volta pra presença. Então isso é muito legal.
Acho que é só isso, né? Mas vou voltar pra você que tava mais importante. Tá mais legal, mais legal. Não, tá engraçado essa nossa conversa. Eu tô indo pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Não, eu percebi. Comigo, né? A gente vai junto, e a galera vai junto, galera. Vocês têm que Nossa, acompanhar. super, nossa. Não perde nenhum momento e aproveita pra se inscrever no Nossa, canal. Um advogado, trabalhando em banco, uma conversa linear, né? O negócio tá, tipo, pulando pra frente e pra trás. É né? isso Tá mesmo. tudo certo. Quem quiser entender, que assista com muita vontade. Vai, aí voltando aí, a gente tava falando sobre... Caminho de Santiago, Caminho de né? Santiago. Como que você despertou pra ir pra lá? Então, e aí eu conversei com essa menina, que ela já tinha viajado o mundo, ela me falou isso, eu resolvi fazer esse caminho sozinha. E é muito legal o caminho, porque o que você descobre, né, que você tá até brincando com a Jéssica, o caminho não é uma competição, não é uma corrida. Não. Né? Então, cada um vai no seu passo. Então, por exemplo, se você cansar e quiser dormir 3 dias numa cidade, você dorme. Né? Não tem esse de, preciso andar 30 km por dia. Não tem Eu me uma organizei regra, né? pra fazer isso. E não é um negócio dias. que abre e fecha. Isso, É um negócio exato. que você vai e vai. Exato. Eu, inclusive, conheci o holandês que ele tava fazendo 3 etapas. Então, ele fez 10 dias, aí ele voltou pro país dele, não sei o que, esperou as próximas férias, depois voltou naquele lugar, fez mais 10 dias, não sei o que lá, e depois Legal. voltou e fez mais 10 dias. Mas isso não valeu, porque ele descansou pra caramba, mano. Não, esse daí tá de brincadeira, mano. Esse Olha lá o cara- Capricórnio vindo com as regras. né? Você tem que abrir mão das regras. Mão das O regras. Santiago tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Não, tem que legal. ser assim, E o exato. cara que eu fiz a tatuagem chama Thiago. Olha que legal. Ah, é? Tô brincando. Gente. E aí depois disso veio o quê? Que depois você falou assim, desse rolê, não quero mais saber do banco. Cara, desse Esse rolê foi quando você despertou que você não queria mais trabalhar no banco, né? Isso eu já tava, tanto que eu pedi uma licença não remunerada, só que eu falei assim, tá bom, vou sair do banco, vou fazer o quê? Deixa eu fazer o Caminho de Santiago pra ver se vem algum insight, alguma coisa. Eu tava inclusive lendo hoje meu diário do caminho. Eu escrevi todos os dias. A que sensação, legal. como é que foi. Isso é até uma coisa que eu penso em, de repente, publicar mais pra frente, que eu conto... Ou antes de publicar, manda pra mim, deixa eu dar uma lida. Ah, sim, com certeza. Da hora. Será que É muito legal ver essa história, porque quando você lê um diário assim, e os livros mais... Acho que os livros que mais pegam são os livros que são feitos no sentimento, né? Porque eram os momentos que você tava realmente vivendo. Exato. história Exato. E quantos dias foram? Foram 32 dias. Só? 32 dias. Nossa, que rapidinho. Eu parei 2 vezes. Uma vez eu parei porque eu passei mal. Gente, eu comi... Eu não era vegana. Gente, eu comi uma latinha de atum. Não, vocês não têm ideia. Eu passei muito mal. No dia Sério? seguinte, tava saindo por cima, por baixo. Assim, cara, como é que eu vou andar? Não tinha condição. Eu acordei passando muito mal. E aí foi bom, porque eu tava viajando com uma galera, e aí eles falaram assim, a gente vai continuar. Eu falei assim, isso, bom, porque eu não quero me juntar com a galera, eu quero ir sozinha. E aí foi essa galera, mas aí eu me encontrei com outra. Só renovou. Graças a Deus. Aí ela tava aqui, ó. Graças a Deus. Do nada colou um mexicano, um Isso. espanhol, um burinho. Sabe o que é engraçado, gente, do Caminho de Santiago? Porque assim, você tá com uma mochila, então você não tem como levar muitas roupas. Eu tinha, tipo, 2 camisetas, 2 calças. É tipo assim. Então, sei lá, eu tinha uma camiseta rosa e uma cinza. Então, às vezes eu tava passando, eu, nossa, olha ali, aquela da camiseta rosa. Tipo, 20 dias depois. Porque, tipo, você chega no lugar, você coloca pra lavar, usa uma, e coloca outra pra lavar e usa porque não outra. dá pra levar várias Não, roupas, não né? tem como. Tipo, você tem que ter uma coisa mais minimalista Mais do prática. mundo, exato. E aí é muito engraçado, porque passam uns dias, você encontra uma pessoa que você tinha conversado no 3º dia, você encontra as pessoas que você precisa encontrar. Ali é como se fosse um mini laboratório da vida. Então, isso que eu acho muito legal do Caminho de legal. Santiago. As conversas que você tem, as coincidências, as curas. Então, você vê muita gente se curando de muita coisa, de traumas. Tem muita gente que vai lá pós-trauma, pós-divórcio, pós-morte, pós-sei o que lá. Fala, nossa, eu preciso, né, ter essa minha conexão. E aí se conecta. Então, enfim, incrível. Então, eu tive 2 pausas. Teve essa que eu passei mal por causa do atum. E teve uma outra que eu decidi parar. Foi na metade do caminho. Eu falei assim, cara, eu quero parar. E eu quero parar num hotel e tomar um bom banho. Porque todo dia, tipo, Quero dormir, relaxar. quero relaxar. Metade do caminho. Aí tem gente que fala assim, não, porque se for fazer o Caminho de Santiago, você tem que parar só em Alberto. Eu falei assim, eu não ligo pra essas regras de vocês. Eu vou parar na Eu metade não do sou caminho. roots. Isso, eu vou parar na metade do caminho. Respeita. Exato. E foi maravilhoso. Eu lembro que eu parei numa cidade que chama León, que é uma cidade maiorzinha. Tem vários barzinhos lá. Tipo, uma cidade delícia pra ficar à noite. Aí eu dormi esse dia à noite, passei o dia e depois voltei a caminhar no outro. Mas é engraçado porque eu acordava e falava assim, nossa, eu já queria sair andando. A minha vontade de caminhar de manhã
Era enorme. E quando eu falei assim, nossa, cadê a mochila? No começo, dói a mochila. Né? Nos primeiros 3 dias, você sente muito ali carregando aqueles 10 quilos. Mas depois de um tempo, vira parte do seu corpo. Aí quando eu tava sem mochila, eu falei, nossa, eu me sentia assim, pelada, sabe? Tava faltando uma parte de mim. Parece que eu saio sem relógio, né? Gente, é muito louco. Eu lembro que quando terminaram os 30 dias, eu acordava de manhã e assim, gente, e agora? O que as pessoas normais fazem? Elas não saem caminhando 30 quilômetros, sabe? Vamos sair andando. Tipo, Mas enfim, aí você falou o que foi depois do caminho, né? Então isso foi em 2017. Aí o que eu acho que no caminho, de alguma forma, veio a questão do veganismo pra mim. Não necessariamente veio talvez o vegetarianismo, eu acho, mas me veio alguma sensação de não querer mais lidar com mortes de animais. Eu não sei exatamente como me veio. Tem umas coisas que vêm da intuição, tipo, não sei o que aconteceu. Então em 2018, eu passei a ser vegetariana em abril. E aí, em outubro, eu já me tornei vegana. Então, eu já sou há 5 anos. E aí, todo mundo fala assim, nossa, mas deve ser muito difícil e tal. Eu falei assim, gente, pra mim... Adaptação. Pra mim foi uma libertação, sabe, gente? Por que você tomou essa iniciativa de querer virar vegana? Olha, na verdade, então, vamos começar com o vegetarianismo. Esse papo, às vezes, tem gente que não gosta, tá, gente? Então, se vocês não quiserem, vocês escolhem. Mas a galera aqui do Despertar, a maioria é tudo ayahuasqueiro. A mente aberta. A galera já é vegana. A maior parte. Não tá entendendo. O pessoal já nem gosta desses assuntos de carne. Então beleza. Tá Mas aí vocês vão me cortando, porque a gente começa a falar de motorhome. Mas tá ao vivo, não tem como cortar. Você não tá mas você pode me cortar, tipo, não, Luana, para de falar disso. Eu cortar. Eu. O cara que fala tudo certo aqui, né? Meu Deus do céu, tá tudo errado aqui. Ai, gente. E aí foi assim, eu tava numa viagem. Cara, tem muitas coisas na minha vida que são conectadas com viagens. Eu tava na Itália e aí eu fui fazer um passeio de bike na Itália. Ali por... Nossa, esqueci o nome. Parece aquela fundo de tela do Windows. É uma parte toscana. Enfim, um lugar maravilhoso. Eu fiquei o Windows só. Sabe, tipo, aqueles verdes, assim, tipo, aquelas planícies, aquelas coisas, tipo, enfim. Tela mesmo de tela de paisagem, exato, né? de paisagem, é tipo aquilo. E aí eu lembro que a gente foi entrar na van pra fazer o passeio de bike, e aí tinha uma mulher, uma americana, falando que ela e o marido faziam caça de animais. Aí eu falei, é legal, vou sentar longe. Porque eu falei assim, eu não quero ouvir, né? Tô aqui no meio da Toscana fazendo um passeio de bicicleta, sabe? Vou querer ouvir de caça de animais, beleza. A gente foi lá, fez o passeio de bike, e aí na volta, ela sentou na minha frente, na van. Então ela tava na minha frente, eu tava atrás, e ela começou a mostrar as fotos pra mulher que tava do meu lado. Então visualizem, ela tá aqui mostrando a pessoa do meu lado, e eu olhando pra janela, eu falei, não quero ver esse assunto, não quero saber disso, sabe? E aí chegou uma hora que ela falou assim, não, mas dá uma olhada. Ela pegou meu rosto pra eu olhar o celular. Gente, olha que invasão, assim. E aí, a hora que eu olhei, ela tava segurando, na verdade, ela e o marido segurando um veado gigantesco, tipo, com a cabeça abaixada como se fosse um troféu. Nossa, aquilo me doeu tanto, assim. E assim, você vê o bicho morto, aí a única coisa que me veio foi assim, mas vocês matam pra comer ou é só por diversão? Sei lá, foi a única coisa que me veio. Eu falei, de vez em quando a gente descarta. Nossa, aquilo me veio como... Cara, como assim as descarta? E aí tem um documentário que chama Terráqueos, que já tinha me falado desse documentário, que é um documentário fortíssimo, que fala assim, não assista, senão você não come mais carne nunca mais. E eu não tinha coragem de assistir. Mas depois de ver essa cena, eu falei, quer saber? Eu tenho coragem sim de assistir. Depois de ver essa cena aí da mulher segurando esse animal, eu vou assistir. Eu não consegui assistir 10 minutos do documentário. Fortíssimo, fortíssimo. E aí eu falei assim, chega, não vou mais comer carne. Parei, parei. Falei, não, checkmate. Né, checkmate, não preciso mais. Só que pra mim, o vegetarianismo era muito fácil. Porque, sei lá, eu gosto de queijo, tomar vinho, chocolate. Então minha vida continuava igual, assim. Tomava arroz, feijão, colocava um ovo, não fazia falta, assim, a carne, sabe? E aí depois veio o veganismo, que na minha cabeça na época era utópico. Eu falei assim, cara, como é que você tira manteiga, queijo, leite? Isso não existe, na minha cabeça não era possível. E aí de novo eu estava numa viagem, eu fui fazer o coach. Vocês já ouviram falar no Tony Robbins? Lógico. Então eu fui fazer um treinamento lá, uma imersão do Tony Robbins. Aonde que foi? Lá em Chicago.
É. A imersão do quê? Mas foi de avião, né? Fui de avião. Só pra Exato. saber, vai que vai a pena. De motorhome. Tem uma galera, gente, que desce do Ushuaia e sobe pro Alasca de motorhome. Não, tem cara que tá indo de Fusca, pra mim eu acredito. Isso, exatamente, exato. Eu sigo os meninos do Fusca lá. Então, tinha o Churastei, né, que viajava com o dog do Fusca. Faleceu. Que faleceu. Eu sei. Nossa, fiquei bem chateado. Nossa, ele é bem forte, né? um ícone aí, enfim, pioneiro. Mas ele conseguiu trazer a mensagem, né? Total. Total. Não. Até me arrepio, né? É incrível. Nossa, o que ele fez. Eu acompanhava incrível. muito ele. Eu também, ele com o dog, Ele era muito... Uma energia surreal, né? Exato. Tá, mas vamos voltar lá. Você tava em Chicago? E aí, tava em Chicago, eu fiz essa imersão do Tony Robbins. E aí, eu lembro que depois de lá, eu ia pra um couchsurfing. Vocês já ouviram falar de couchsurfing? São pessoas que, tipo, viajam pelo mundo e elas abrem as portas da casa dela. Então, tipo, você tá aqui em São Paulo e aí você se inscreve lá como se fosse uma plataforma e fala assim, eu recebo viajantes de graça. Né? Então, tipo, da mesma forma que quando eu for viajar pra algum lugar eu posso ficar na casa de alguém de graça. E aí tem lá as avaliações. Então você fala assim, tenho 2 quartos na minha casa, sei lá, posso receber até no máximo uma semana. Você coloca lá as regrinhas, aí você vê gente fiquei lá na casa do Quiloa, foi mó legal, aconteceu isso. Foi na casa do Rafa, ele me levou pra passear. Enfim, você vê as avaliações. Se você coloca isso dentro de casa hoje aqui no Brasil, você tá ligado, né? Já é. Perigoso você sair pra comprar uma pizza e voltar o caminho. Tá saindo um caminhão com as suas coisas. A casa nem tá lá mais. Né? Exato. Mas eu sou muito de confiar nas pessoas. Tem esse meu lado também, que as pessoas brigam e falam assim, não pode ser assim. Mas é uma vez só também, né? Exato. Exato, mas enfim. E aí, saí dessa imersão, e era vegetariana na época. Eu lembro que até no final da imersão ele falou assim, pessoal, vocês acabaram de ter uma imersão super profunda, tentem ficar sem carne, tentem ficar... Eu já era vegetariana, falei, beleza. Cheguei na casa desse cara, chama Valence, e ele falou assim, legal, você tá aqui, você vai passar quanto tempo? Assim, uma semana. Eu falei assim, vamos dar uma volta pra conhecer, vamos sair pra jantar. Eu falei assim, legal, só tem uma coisa pra te falar, eu sou vegetariana. Ele falou assim, eu sou vegano. Eu falei, caraca, caí na casa de um vegano. E ali eu vi que era possível. Porque assim, ele acordava todo dia de manhã, daí fazia o shake, aí fazia não sei o que lá, ia treinar, ia pra festa, não sei o que lá, o cara todo animado. Assim, gente, mas que disposição é essa, sabe? Porque na minha cabeça os veganos eram fracos, cansados. Tem várias outras coisas. Não, é ao contrário, eles são melhores que quem come carne. Pois é verdade, sou muito melhor agora, mentira. não acho isso não. E alguns posts. Não, mas assim, eu vi ali a disposição dele, e aí ele fazia os shakes, ele fazia pra mim também de manhã, toma isso aqui de manhã, e assim, lá tem muita opção. Então tinham todas as opções que imitam queijo, que imitam carne, que não sei o quê. O Brasil tá muito... Agora tá vindo, sabe? E é muito caro ali, aqui, né? Então, aqui é muito caro. Aqui o vegano raiz não é caro, que é o quê? Arroz, feijão, legumes, né? E você... foca nos grãos, né? Então, grão de bico, não sei o que, você tira as proteínas dos grãos. Agora, se você quer coisa que imita carne, coisa que imita queijo, enfim, vai ser muito mais caro. Mas, enfim, a história do veganismo foi isso, e aí vi que era possível, voltei pro Brasil, aí acabei entrando num voluntariado que chama Anonymous for the Voiceless, que é você dar voz para quem não tem. Então, é uma galera que vai na Paulista, eu participei disso, você coloca aquela máscara e você mostra a realidade das indústrias. Só que, assim, é bem pesado. Então você mostra a realidade das indústrias, de todas, né? Das grandes. Né? De frango, de carne. Exato, de carne e tal. E aí você mostra, você vê as pessoas, tipo, você tá de máscara, você vê só as pessoas assim, sabe, saindo meio desesperadas. Então, enfim, não sei o quanto efetivo. É um choque de realidade, né? Choque de realidade. As pessoas, nossa, não fazia ideia que o mercado era assim. E aí eu comecei a ver como era o mercado. Muita química, né? Muita química, um monte de coisa. Eu falei assim, nossa, cara, eu não quero fazer parte disso. Por isso que eu falei que pra mim o veganismo foi uma libertação. As pessoas dizem, nossa, mas você não sente restrito? Eu falei, não, cara, eu me libertei de uma coisa que eu não quero fazer parte, sabe? E aí tô de boa, 5 anos. Cigarro, quando a pessoa virar a chave, já era. Já era. Você entende que o negócio faz mal? Eu li um livro que era... Dieta de... Gladiador. Dieta de gladiadores. Tem até aquele documentário. Isso, aí mostra alguns atletas, artistas que melhoraram. Na verdade, melhoraram não, né? Na verdade, ele já tinha essa qualidade de vida, só que, alguns mudaram, né? Mas, assim, eles mostraram que a maior parte dos caras, os atletas mesmo de alta performance, os top, assim, de ouro, são veganos. Sim. Porque a alimentação vegana é muito rica,
orgânica, né? Porque ela não... É essa questão que a gente tá falando, não tem agrotóxico, não tem química. Diminui os radicais livres, Isso mesmo, porque às vezes impede o atleta de ter um bom desempenho, né? Sim. Que a nossa carne, tudo que a gente come hoje aqui, tem muita química, né? Então o nosso corpo, ele incha, ele fica zoado. Sim. Não, é muito diferente daquela pessoa que morava numa fazendinha, que tirava o leite da vaca e comia aquela vaca que ela produzia ali. Eu falo, gente, isso é outro mundo. Né? Então, assim, aqueles pequenos produtores, eu acho que o que me incomoda é a indústria, né? Tipo, é a indústria da matança, né? Aquela coisa que injeta um monte de agrotóxico, enfim, hormônio. É uma piscina de sangue, é uma realidade. É uma coisa assim, meio... Porque é a carne que a gente compra no mercado, né? Tipo, você pega ele na prateleira, aquilo ali, você não faz a menor ideia dos bastidores, do que né? tem realmente tem por trás. Agora, o cara que vai lá e mata o bicho dele, eu até respeito. É diferente. É caçou, Tá né? alimentando a família. É isso. É igual o índio, né? É isso, é outra coisa. Eu vejo de outra forma, assim, sabe? Alguns veganos vão até me julgar, mas enfim. Eu não vejo problema, porque eu acho mais justo, sabe? Ele tá ali, né, de frente pro, né? Agora, a indústria, dele, né? Cara, é cruel. O legal demais. Você comentado sobre isso, só rapidinho, galera. Tem um filme que se chama... Saiu há pouco tempo, se chama... Onde está... Acho que... Como se fala? Onde está a segunda? Não Acho alguma coisa assim. Na verdade, o que aconteceu? Era 7 irmãs e ela tinha um pai. Só que era 7 irmãs gêmeas. Eu assisti, e aí, na verdade, o que aconteceu? O mundo, acho que ele tava no mundo, acho que 3.000 e pouco, assim, no ano de 3.000 e pouco. O que aconteceu? O mundo, ele se desenvolveu, aumentou... o mundo se desenvolveu, a população e aí, na verdade, o que aconteceu? As indústrias começaram a jogar muito agrotóxico, muito hormônio, e aí nisso impactou na gestação das crianças. Então, assim, tipo, você vai ter um filho, você vai ter, você aumentava 3, 4, e aí isso aí começou a prejudicar. E prejudicar. Tinha muita gente, aí acabou com o vegetal. Acabou tudo. E aí, na verdade, o que aconteceu? Eles falaram assim, não, agora você só vai poder ter um filho e nada mais. E aí o que acontecia? Se você tinha mais filhos, ele pegava aquele filho, falava que você ia cuidar do seu filho, mas não cuidava, na verdade, e matava o seu filho. Sim. E aí, na verdade, foi por causa disso, por causa dos agrotóxicos, as químicas, dos alimentos, que fez a população aumentar. Sim. E aí, no final, tudo foi na questão... O quanto que eles estão destruindo o mundo. A questão dos animais, do vegetal e tudo mais, porque foi acabando, e aí como a população foi aumentando, porque, querendo ou não, na história, qual que é a moral da história? Eles estão falando que assim, a população está aumentando e se eles continuarem fazendo isso, vai acabar com o mundo, que é o que traz as coisas naturais pra gente, e que a população vai continuar aumentando e que futuramente a gente vai ter que começar, se tiver muita gente, vai ter que começar a matar. E aí eles falam que coloca a pessoa na cápsula do tempo, que aí vão congelar ela e que ela vai voltar no futuro, tá ligado? E na verdade não, eles dão uma injeção e matam a pessoa. E aí são crianças, na verdade, né? No resumo da história, como as crianças estão... A pessoa engravida, aí teve um cara que ele teve 7 filhas, né? E ele colocou o nome de cada uma de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, isso é muito engraçado, porque ele não podia ter essas filhas, então elas ficavam escondidas. E elas eram todas gêmeas. Eram todas gêmeas. E treinadas exatamente com o perfil de uma só. E aí, o que elas faziam? E aí, elas tinham uma pulseira que elas poderiam rodar pela cidade. Só que elas passavam a pulseira uma pra outra, pra cada uma ter uma vida. Então uma chamava segunda, outra saía na terça, outra saía na quarta, outra saía na quinta, e o pai dela que fez tudo isso. Então o pai dentro da casa, o que ele fez? Ele fez uma escola, ele educou todas, mas cada uma com uma personalidade diferente, cada uma fazia uma coisa. Então, tipo assim, era muito determinado louco. Dia. Era muito louco, isso aí, era muito Vou ver. Muito legal. Assistir. Eu só não lembro o nome desse filme, mas alguma coisa segunda. Alguma coisa segunda, onde está segunda, alguma coisa assim, mas é muito bacana. E vocês sabem que, enfim, eu acho que, infelizmente, eu vejo muita luz no mundo, mas junto com toda essa luz tem muita sombra, né? Nossa, o negócio tá Ao mesmo louco. tempo que Então, clareia, assim, exato. escurece. Você vê uma escuridão maluca, né? Mas outro dia eu vi um cara que viaja em motorhome, eu achei tão legal isso. Ele falou que ele anda com umas sementinhas de árvore e em todo lugar que ele passa, ele vai plantando uma árvore. E eu achei essa ideia tão legal, sabe? Porque assim, cara, não é só o viajar, o que mais você pode fazer? Então, quando eu chego num lugar, eu falei, nossa, o que mais que eu posso entender dessa população, poder fazer alguma coisa, poder ajudar, sabe? Exato, porque não é simplesmente, né, um turismo de, sei lá, enfim.
lazer puro. Mas pra você ter ideia, olha que engraçado. A gente tava comentando dessa questão dessa mentoria, né? Olha o quanto que você viveu e as coisas que você passou e todo esse conhecimento que você hoje tá vivendo. Você tá passando isso pras pessoas naturalmente, orgânico, sabe? Ajudando natural. Sim. É uma missão. Você precisou passar por tudo isso, entendeu sua missão e hoje você só tá fazendo... Sim. O que é pra ser feito, sabe? Então isso é muito legal. É muito legal. Eu sei que teve um lugar que eu parei, chama Praia Grande. Não é Praia Grande aqui em São Paulo, é Praia Grande de Santa Catarina. E esse lugar, gente, é muito lindo, porque você passa por debaixo dos canyons. Então tem até uma trilha que chama Trilha do Rio do Boi, que você vê, tem todo mundo não. Tem uns canyons que são conhecidos por Cambará do Sul, tem o pessoal que conhece por cima, mas essa por baixo é muito linda. E eu fiquei na casa de uma mulher que ela é guia de turismo, e ela abriu a porta da casa dela. Falei, não, pode estacionar a sua van aí, pode ficar no meu quintal, e a gente faz uns passeios, eu sou sua guia, e você para o carro aí e tá tudo certo. E aí foi muito legal, porque, enfim, eu pude ver como que ela vivia, e ela plantava as coisas que ela comia lá, então, tipo, tá junto, tá? E ela, enfim, eu consegui dar umas ajudas, sei lá, no perfil dela, né? De poder ter uma troca mesmo, porque isso que é legal, né? Você simplesmente fazer uma coisa e é até o final do filme. Vocês viram o filme Into the Wild, que tem a trilha sonora do Ed Vedder, que é aquele cara que abandona tudo e viaja de motorhome? Gente, esse filme é muito bom, Into the Wild. Depois me manda. Sei lá como é que chama em português, não lembro, sei lá. Mas não é dentro da Selvagem, enfim, não sei como chama em português. Mas ele larga tudo nos Estados Unidos, mas assim, o dele largar é punk mesmo, ele bota fogo no dinheiro, é assim, uma coisa maluca. Nossa. E sai nos Estados Unidos pra subir até o Alasca, é baseado em fatos reais. Será que eu posso falar que a frase legal é a última frase do filme? Não, né? Né? Vai que a pessoa vai assistir. Exato. Porque a frase que era isso que eu precisava falar. Pode falar, tô brincando, pode falar. Só a última frase que ele fala. Só o fim do filme, gente. Tá suave. Eu reclamo da minha mãe fazendo igual. De dar um spoiler, né? Que ele termina falando que a felicidade só é válida quando é compartilhada. Só é boa quando é compartilhada, né? Então, enfim, o cara precisou viajar sozinho pra chegar nessa conclusão. Porque no final das contas, né? Quando você tá ali, você fazendo seu caminho sozinho, legal, mas o que agrega na viagem? Quando eu começo a contar das minhas viagens, são sempre as pessoas que passaram, sempre as conversas que eu tive, são sempre as trocas. Não são os lugares legal, passei por lugares lindos, óbvio que isso faz diferença, mas é muito mais a relação humana ali, né? Mas acho que é o conjunto, né? É o local e as pessoas. E as pessoas. Então isso faz tudo. Faz tudo. Se fosse só o local e você sozinho, você não ia sentir a mesma coisa. Não. E talvez fosse só as pessoas. E se você só as pessoas sem o local, também não. Não seria a mesma coisa, porque tava todo mundo no mesmo propósito. Exato. Isso é muito legal. Isso é muito bom. E outra coisa, o que te fez ir pra Cabala? Como é que foi essa... Pra Cabala, então, vamos lá. Primeiro explica o que é Cabala pras pessoas. Tá. A Cabala... Tem algumas pessoas que falam que é a parte mística do judaísmo, tá? Não sei se, enfim, se pode ser visto dessa forma ou não, mas tem muita base no judaísmo. Então, as festas são muito parecidas e tal. E eu sou judia, tá? Então, assim, quando você... Eu trabalho pra judeu. Ah, é? Gente boa, esse pessoal. Não, eu amo eles. Obrigado. Então, olha, eu vou tentar resumir, sei lá, o Cabala 1, o que a gente recebe no primeiro dia de Cabala ali, o principal. O universo, a luz, que é dar infinitamente. E nós somos os recipientes. E a gente tem a força infinita de receber. Então, nós temos a força infinita de receber e a luz do universo tem a força infinita de compartilhar. Só que nós criamos certas camadas que a gente cria para não conseguir receber essa luz. Na verdade, lá no início do universo, quando começou tudo, um só dava, o outro só recebia, até o momento que quem só recebia falou assim, não tem graça isso daqui. Então, meio que criou as próprias barreiras para ter o mérito de receber aquilo. E aí são os desafios. E quanto mais a gente se desafia, mais a gente quebra, tipo, uma camadinha pra gente receber toda essa luz. Então, sei lá, um exemplo bem idiota. Tô aqui no trabalho, preciso sair correndo, alguém me pede uma ajuda. Eu falo, putz, mas se eu ajudar essa pessoa, eu vou chegar tarde, sei o que. Eu falo, não, eu vou parar pra ajudar. E a partir do momento que a gente sai da nossa zona de conforto e ajuda aquela pessoa, você consegue trazer mais luz. E você acaba... Aí abre o trânsito e você chega rapidinho em casa, sabe? Talvez nosso natural fale assim, não posso te ajudar porque eu não tenho tempo. Mas justamente você ajudou aquela pessoa e você teve mais tempo, né? Então, na Cabala, assim, o básico
básico é que nós somos receptores e a gente aprender a receber essa luz infinita. E aí tem várias ferramentas. Então tem, sei lá, números cabalísticos, astrologia cabalística, tem diversas coisas, mas no fundo, essa história de... Você acredita também em reencarnação, e é muito... que tudo que você faz volta, sair do papel de vitimismo e tomar as rédeas, né? Então é muito... Sai do automático, tá todo mundo ali no automático. Assume sua vida e vai pra cima, sai vai da dar zona tudo de conforto, vai pra cima. Então, acho que com certeza foi algo que me encorajou também. Porque eu comecei a fazer lá em 2015, eu acho, alguma coisa assim. Não vem desde cedo? Não vem desde cedo. Então, enfim, já sou judia, nasci judia. E aí, olha que louco. Na verdade, cheguei na Cabala de uma forma diferente da maioria das pessoas. As pessoas vão pelo estudo da Cabala. Eu fui porque eu estava me sentindo muito desconectada da espiritualidade. E uma coisa que tem no judaísmo, enfim, você trabalha com judeus, tem o Shabat, né? Que é tipo sexta-feira à noite para sábado. E a gente tá em feriado judaico. A gente tá no meio de Pessah, né? Que é a Páscoa judaica. Isso. Então, na sexta-feira à noite, toda sexta-feira à noite é o momento de você se recolher. Então, as pessoas param de trabalhar, você para de acender a luz, não tem nenhuma conexão, até o sábado, que é o momento de reflexão para você se preparar para a semana. E aí eu falei assim, putz, eu não frequento. Porque a semana começa no domingo, né? Começa no domingo, exato. Eu assim, nossa, tô tão desconectada, eu podia frequentar os Shabats de algum lugar, que nem as pessoas falam, preciso voltar a frequentar a igreja, eu não sei. E aí, eu não queria ir numa sinagoga, e aí eu... Não sei como eu fui... Não sei como, gente, eu falo. Eu não sei como as coisas acontecem. Acontece. Mas, enfim, aí tinha esse Kabbalah Center, que é um lugar que fazia esses Shabbats. E aí eu lembro que eu cheguei... Na verdade, foi um amigo meu que trabalhou comigo no Bradesco. Foi o primeiro banco que eu trabalhei. Que ele frequentava lá. E ele falou assim, pô, lá tem Shabbat. Eu falei, vou lá. E eu lembro que eu achei tão engraçado que eu cheguei lá e tinham pessoas de todos os jeitos, que geralmente você vai na sinagoga, tem o mesmo perfil, né? Ali não, ali tinha japonês, tinha de tudo ali, porque as pessoas estão ali pelo estudo da Kabbalah, é muito diferente. Então eu comecei frequentando os Shabbats e eu falei assim, não, você precisa se aprofundar no estudo. E aí fui pro estudo da Kabbalah. E aí eu estudei, sei lá, acho que uns 4 anos. Aí teve uma época que eu passei a ser voluntária lá, eu ajudava a fazer as traduções, porque tinha muitos professores que vinham de Israel e eles davam as aulas em inglês, então precisava de uma tradução simultânea. Nunca tinha feito na vida. Eu falei, não, beleza. Eles iam falando, eu ia traduzindo nas aulas. Então é muito legal que você vai absorvendo, né? Você tá ali traduzindo o que o professor tá falando. Então, nossa, foi muito bacana. Então, eu fiquei na Kabbalah acho que mais ou menos uns 5 anos. Mas é algo que, assim, eu tenho incorporado. Eu não frequento mais o centro. Mas ele já tá enraizado de um nível que você segue toda a linha. Exato. Você meio que dá você já acredita e vive isso, né? Exato. Estudou bastante também, né? Estudou bastante. Aí fica uma coisa que... 4 anos, você falou? Foi mais ou menos isso, uns 4, 5 anos. É muito engraçado que você muda o olhar. Então, as pessoas falam, putz, isso aqui é um problema. Assim, não é um problema, é um desafio, né? E aí você fala, um desafio, vou passar por isso, vou ter uma superação e vai ter alguma coisa melhor depois. Eu acho que eu sou judeu, irmão. Eu tenho isso comigo. Fala aí, Di. Eu tenho esse negócio comigo. Pra mim, nunca é um problema. Sempre é um desafio novo. E você sabe que isso de problema, tem até uma frase que eu vi que eu acho muito legal, que eu sempre, não sei, gosto de falar. Que as pessoas falam assim, eu tô cheio de problema e tal. E, na verdade, 90% é a vida acontecendo, 10% são problemas de verdade. Então, as coisas, putz, furou o pneu, não sei o que lá. Cara, isso é a vida acontecendo. A nossa vida são altos e baixos, né? É impermanência. Isso, a todo momento. Voltando pra outra viagem. Nossa, não tô falando de motorhome hoje, mas enfim, eu fiz uma viagem pro Butão. Fui com uma amiga pro Butão e foi uma viagem, enfim. Onde que é isso? Putz, o Butão fica na Ásia, ali perto do Nepal, perto da Índia. Então é onde falam que vive o povo mais feliz do mundo, né? E eles são mesmo? Você chega lá, tá todo mundo sorrindo? Eles são, 90% do país é budista. E aí eles são todos, nossa, é uma energia muito boa ali. Então o budista também não come carne. É que eles entenderam o equilíbrio, né? Não, e eles são todos disso, de dar e receber, de ajudar, sabe? Você chega lá, as pessoas querem te ajudar, porque senão vai criar, tipo, um karma ruim, sabe? Então, sei lá, você esqueceu o celular em cima de um lugar, cara, ninguém vai pegar. Porque ele sabe que se ele pegar aquilo, vai trazer uma coisa ruim pra eles, sabe?
Nossa. Então, Eu acho que a galera, eu acho que eles deviam fazer aqui, dar um curso de coach pro brasileiro. Isso, exato. Dar um curso de coach pro brasileiro, porque o brasileiro acho que ele não tá muito entendendo essa regra. Tá muito aí. alinhado aí com o budismo. Tá. É. E aí eu lembro que a gente pegou, fui eu e uma amiga minha, né, que a gente viajou. A gente teve um guia, nossa, o cara é incrível, o cara super bacana. E no final, no último dia, ele levou na casa dele, dos pais dele, pra gente conhecer, enfim, cozinhou ali pra gente e tal. E aí ele começou a falar da impermanência. E eu lembro que ficou muito gravado isso pra mim. Porque ele falou, cara, a gente vai passar na vida por altos e baixos. Tipo, não tem como. E a gente precisa entender que quando a gente tá no baixo, é impermanente. E tá tudo bem, vai ficar melhor no dia seguinte. A vida é impermanente. E no alto também. E no alto também. Porque você não pode falar assim, nossa, agora, putz, porque senão o ego explode também. É isso. Cara, vai descer e faz parte da vida, sabe? O corpo é assim. Exato. Tem dia que você acorda querendo chutar o balde e encher uma laje. É. Tem dia que você acorda querendo chutar o cachorro, né? Sim, Fala, sim. meu Deus do céu. Ah, não, chutar o cachorro? Possível, Não, né? brincadeira. Chutar a porta. Não, brincadeira. Morder minha mãe, cara. Não, da mãe também não. Não, perdão. Não. Não é nada. Não é nada. Vontade de fazer nada. Socar a parede. Só ficar no celular. Não, socar a parede também não. Socar a parede não, porque eu tenho uma lembrança, quebrei um dedo. Aí também não dá certo. Não dá Jovem, certo. Não dá nossa, certo. deixa E quieto. qual que foi a viagem que mais te marcou, assim, que fez total sentido, assim, de falar assim, meu, top. Putz, essa viagem pro Butão foi muito incrível. Essa te marcou muito? Essa marcou muito. Você já foi pra Índia? Não fui pra Índia. Um dia que você for, você me chama. Super. Fechou. Bora. Eu sou louco pra ir pra Índia. Eu também. Eu já convidei 2 pessoas aqui, as 2 pessoas falaram da Índia, falou isso e aquilo outro e tal, e não sei o quê. Assisti até um episódio esses dias do Whindersson Nunes, que ele foi pra Índia. E aí ele falou que tava num carrinho lá, tal, o pessoal levava ele, olhou pro lado aqui, se tinha um cara cagando no chão. Exato. Eu falei, caramba, é mesmo? Ele falou, irmão. E o maluco enterrou. Eu falei, caramba, quando ele falou isso. Cara, é Não, orgânico, né, irmão? Não, Ele falou, meu, é muito orgânico. Não, e o né? pior é que não Galera só o vê, cara né? tá cagando no chão, como a pessoa tá lavando o prato ali do lado dele e o outro tá comendo ali do cara que tá cagando. Então é assim, tipo... exatamente. E não tem espaço, é tudo junto, e o cara faz cocô ali no rio, e no rio o outro tá lavando o prato, e joga o morto ali, enfim, é tudo junto, misturado, né? Mas falando que é o povo mais espiritualizado do mundo. Sem né? dúvida, é incrível. Gente, tem um documentário... Mas tem que ser mesmo, né? Pra viver desse jeito, né? Tem que ser. Tem que ser bem espiritual. porque depende dos lugares, né, ali também. A gente vê uma coisa meio, enfim, não é só isso. A Índia é muito mais do que isso. Total. Né? É incrível. E todo mundo que vai, assim, todo mundo que eu conversei e tudo, meu, é abrir a mente total, né? Total. Você fica, tipo, e outra, lá você não tem essa conexão com questão de celular e tudo mais. Você fica mais na sua mesmo. E tem vários lugares que você vai que vai te despertar vários caminhos. Vai despertar ódio e amor, né? Você vê, exatamente. né? Você vai ver Equilibrado, né? aquilo tudo junto, ao mesmo tempo, aqueles tempos maravilhosos. Então, tem um documentário que chama Daughters of Destiny, né? Filhas do Destino, que é um cara, é um indiano, vai para os Estados Unidos, super bem sucedido, cria um império, e aí fala, cara, o que eu tô fazendo? Aí ele resolve vender tudo, voltar para a Índia e criar uma escola. E aí ele cria uma escola para as pessoas, porque na Índia tem as castas, e tem a casta inferior, que eles são os intocáveis. Então são pessoas que você não pode nem chegar perto deles. Eles só podem se casar entre eles, você não encosta neles, eles só podem trabalhar, tipo, ali perto eles não têm nenhuma perspectiva de crescimento, eles não podem se misturar com o Mas resto. faltou isso no episódio da Thaísa. Da Thaísa. Ela explicou bastante sobre Então. essa questão. E o que esse cara fez? Vou dar aula pra galera, pra esse povo aí dessa casta mais baixa, pra eles terem possibilidade de crescer. Então ele cria uma escola e é incrível esse documentário. Ele pega uma criança de cada família e fala assim, olha, essa criança vai ser, entre aspas, minha, durante 6 meses fica aqui e 6 meses na casa, né? Então 6 meses fica lá e ele dá roupa, dá comida, dá educação, e ele fala assim, eu quero que vocês subam na vida não só pra vocês terem uma boa profissão, mas pra vocês trazerem isso pro povoado de vocês e para vocês conseguirem melhorar a vida de vocês. Então é a sementinha do bem sendo disseminada. E aí mostra a história de 5 meninas que ele ajudou e mostra desde o comecinho até elas se formarem. Uma advogada, outra médica, outra não sei o quê. Nossa. É muito legal. Tudo para ajudar o povo mesmo que Exato, para dar chance para uma pessoa que nunca teria, porque assim, eles não têm perspectiva nenhuma, não tem como se misturar, eles são totalmente... E aí ele já nasce e fala assim, tudo bem, a gente nasceu assim, a gente tem que ser assim mesmo, para eles é normal.
né? Então não tem isso, não, o cara não teve esforço. Não é isso ter esforço, ele não existe, né? Não entra mesmo, né? Não é você lá e eu aqui, ninguém se mistura, Exato. né? E é muito legal você comentar sobre essa história, que parece que, lembrando assim meio que por cima, teve uma menina que parece que ela vivia nesse povoado que era o mais rico da Índia. E aí parece que um dia ela foi pra escola e ela viu o povo pobre lá no meio fazendo essa divisão aí entre a cidade, né? E aí parece que essa menina quis ajudar, parece, uma pessoa que tava na rua, tudo. E aí o pai dela falou assim, o pai dela falou assim, como foi? Amanhã a gente ajuda ela, tal. Aí ele falou, beleza. Aí no dia seguinte a menina acordou, já foi falar, pai, eu vou fazer isso pra mulher. Aí o pai ficou meio que assim e tal. Aí ele, não, beleza, vamos lá. Aí ela foi, fez essa iniciativa, tal, tudo. Aí começou a partir dali, acho que ela tava com 6 ou 8 anos, ela era bem jovem. Ela começou a ajudar pessoas na Índia. E aí, como ela tinha um poder aquisitivo maior, ela conseguiu fazer praticamente quase uma ONG pra esse tipo de povoado, como que é o nome que você comentou agora? Da casta mais baixa. É, isso mesmo. E aí ela fez agora um em cada lugar, ponto da Índia, pra poder... Agora ela já tá com, sei lá, 18, 19 anos já, e já tá ajudando, já tem todo um projeto e ajuda toda essa galera. É muito bonito. Então é o que a gente vê, né? A gente vê toda essa pobreza, tudo isso, e a gente vê que existe pessoas no meio fazendo essa missão. Sim. E é o que a gente tem que fazer na nossa vida. Exato. Entender o nosso propósito e colocar o negócio e fazer o negócio disseminar, acontecer. né? Exatamente. Você sabe que Isso você perguntou isso da Índia. Quando eu pedi demissão do banco, a minha ideia era começar pela Ásia. Não existia motorhome na minha cabeça. Então eu queria justamente começar na verdade, eu queria começar, gente, pelo Japão. Porque eu tinha na verdade, ia ter as Olimpíadas lá no Japão. E assim, começa nas Olimpíadas lá. E aí eu tinha visto um lugar que você faz voluntariado, que assim, é um site, tem um que chama Worldpackers, tem algum Workaway, tem alguns sites que você troca hospedagem por algum trabalho voluntário. E aí eu encontrei uma família no Japão, que eles plantavam brócolis e que eles queriam alguém que fosse lá para ensinar inglês para os filhos deles. E aí eles iam ensinar toda a tradição milenar da produção de brócolis na fazenda. E assim, nossa, vou começar meu sabático por aí, eu vou lá plantar um brócolis e vou ajudar essas crianças. Então, e vou viver de brócolis. E vou sim, e é muito legal, porque tem gente que viaja assim, viajar é muito caro. Cara, depende, se você for fazendo trabalho voluntário, você não gasta nada, porque você fica na casa, a pessoa te dá estadia e comida, e em troca você faz algum trabalho. Tem gente que viaja e, sei lá, vai cuidar de um gato na casa de não sei quem. A pessoa precisa de alguém para cuidar do gato e abre nesse site. Aí você vê as avaliações das pessoas. Tem um mundo por trás que a gente não faz ideia, né? Por isso, você até me perguntou antes de começar, né? Essa ideia de ser hippie. As pessoas têm a ideia de quem viaja ou é hippie ou é herdeiro, né? Ou a pessoa tem muito dinheiro ou a pessoa tá vendendo coco na praia, sabe? E não necessariamente. Tem um mundo aqui de possibilidades no meio, né? E que você pode economizar muito. Exato. Porque é a história que eu falei do Couchsurfing. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, segue ela nas redes sociais. Isso. Faz assim, ó, que vai aparecer aqui embaixo. Aqui, pode fazer aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Eu nem avisei o Diego, peguei ele no pulo. Aí depois você coloca, né, Diego? Ai, gente, então... E aí a minha ideia era começar pela Índia, fazer a Ásia. Enfim, queria ir pra Bali, queria ir Indonésia, Tailândia, todo esse pedaço que, enfim, não conhecia. Só que aí veio a pandemia. E aí eu pedi demissão bem em 2020, foi o ano da pandemia, né? Eu pedi demissão em março, eu pedi demissão em janeiro pra sair em abril, que eu falei assim, deixa eu dar um tempo pra minha chefe, pra ver time, essas coisas. E aí eu lembro que chegou março, começou a história da pandemia, e aí ela falou assim, nossa, você tá vendo o que tá acontecendo? Eu falei assim, não, isso aí não deve durar 2 semanas, né? Nossa, acabou ano passado. Porque a gente não tinha ideia, né, do que era no começo. Eu falei, não, imagina. Eu acho melhor você ficar mais um mês. Eu lembro que ela pediu pra ficar mais um mês, aí passou um mês, aí eu fiquei com medo. Eu falei assim, putz, acho melhor eu ficar mais um mês. Aí eu fiquei mais um mês. Aí ela pediu, enfim, a gente foi indo, até que chegou outubro de 2020 e eu já tinha me organizado financeiramente, mentalmente. Eu falei assim, não, ou eu saio agora, esse negócio não vai acabar nunca. E, enfim, preciso sair. E aí saí mesmo em outubro. Só que aí minha ideia foi, tá no meio da pandemia, né? O que eu vou fazer? Vou pegar minha mochila e vou viajar a alguns lugares que sejam mais isolados no Brasil. Então, eu fui pro Mecoville, no Rio de Janeiro. Só morava um casal lá. Fiz o teste do Covid, era eu e o casal. Que, tipo, eles plantavam o que eles comiam, sabe? Foi uma experiência super bacana. Eu fui de aprendiz, né?
essa ecovila. Então era assim, o que eles não tinham, eles trocavam com os vizinhos, sabe? Então tinha um vizinho que tinha farinha. Nossa, o negócio voltou pra época Isso, exato. Caramba, exato, meu, que loucura. exato. Aí pegavam uns ovos. Existe uma galera assim. Existe uma galera assim. Caramba, a gente tá perdido, irmão. Existe. Tá perdido, irmão. A gente tá perdido. Nem sabe Melhor a desse gente mundão começar a dar um ainda. rolê, mano. Melhor. Vamos, já sabe com quem a gente tem que falar. Posso contar dessa galera aí? Sim, não, essa ecovila é bem legal. Eles são quase autossustentáveis. Não são, ainda tem coisa que ainda precisa ir pro mercado, mas são praticamente, sabe? Tem vezes que eles saem, né? Fala assim, não, vamos voltar pro século XXI. Aí a gente compra os negócios e volta pra época que tem algumas coisas que eles não conseguem ainda, mas, cara, é praticamente tudo quase ali, tudo, sabe? né? Eles até fazem produção de cerveja ali no... É mesmo? Fazem produção artesanal de cerveja, que eles vendem também. Aí, enfim, muito legal. E aí eu fui pra lá. Aí A galera vive muito em paz, né? vive em paz. Sim. E de lá eu fiz um retiro na Chapada Diamantina. Foi justamente com o Samir, que a Valéria falou do Samir, né? Na outra, enfim. A gente, inclusive... Não, essa ela não foi comigo, mas a gente fez um outro retiro juntas. E de lá eu fui pra Amazônia, que você comentou, que foi essa expedição na Amazônia, que a gente entrou num barco enfermaria, e esse barco ia para as comunidades ribeirinhas. Então tinha, sei lá, dentista lá dentro, médico, e tinham voluntários. No meu caso, sei lá, eu ajudava as pessoas a fazerem fila, brincava com as crianças, tipo, voluntário ali pra toda a obra. O que precisasse, eu ajudava lá. E aí foi muito legal essa expedição. E de lá eu peguei um barco para Alter do Chão. Você ficou quantos dias na Amazônia? Foram 10 dias. 10 É um dias. calor, né? Um calor. É um calor. Minha esposa é de Manaus. Nossa, Manaus. Manaus. Não, você sai do banho suando, né? Valeu, tá vendo quando o senhor que falou isso? Suando. Você sai do banho suando. E eu sou meio calorenta já, nossa. Lá tem 12 estações, né? Verão e inferno. É sério, irmão. Eu escutei isso hoje de um cara de Manaus, por isso que eu tô repetindo. O André falou isso hoje pra mim. Ele falou 12 estações, verão e inferno. Como que era o estado das pessoas lá na Amazônia? Cara, Da mesma, pessoal da Amazônia é a mesma coisa do Rio de Janeiro, não? Não. Outra coisa. Tribo. Foram Tá. Foi outras... uma expedição solidária, né? Uma expedição solidária. legal. Quem promove essa expedição chama Universidade do Amor, é uma ONG, e aí ele pega pessoas voluntárias que querem fazer essa expedição para participar desse barco enfermaria, e aí você vai lá como voluntário e aí você participa dessa expedição. Então, Tudo você pago. na verdade, você paga. Então, tipo, você é voluntário, mas você paga porque eles precisam viver de alguma coisa. Precisam de ajuda, precisam de medicamentos, precisam de comida. E aí eles produzem como se fossem uns medicamentos dos próprios extratos das plantas. Então tem, sei lá, óleo de copaíba, óleo de não sei o que, tem de hortelã, e aí eles medicam as pessoas não com os remédios tradicionais, mas com esses olhinhos essenciais que, enfim, eles criaram uma medicina, sabe? É muito legal. Totalmente natural. Totalmente natural. E a dentista que vai lá, não. A dentista vai com todas as... Enfim, com os... se bem que eu acho que ela não ia com anestesia. Mas, putz, ela extrai dente da galera, ela faz cárie, faz obturação, faz tudo ali, sabe? É incrível. E aí são comunidades que você vai desde índios mesmo, que são totalmente isolados, até uns que são uma mistura de índio com enfim, com a população de agora, assim, sabe? Sim, é uma sim. mistura. Então, eles já não caçam, porque tem uma galera que ainda caça na pesca e tal, mas já estão meio que na nossa vivendo já na cidade e tal, sim. Mas enfim, às vezes chegava... Tem uns que já foram junto com a tecnologia, né? Foram junto com a tecnologia, exato. Mas você chega, sei lá, eu lembro que o que eu fiquei chocada é que eu via meninas muito novas, já com vários filhos, né? Então, e é normal, né? Então, É uma coisa comum. uma coisa meio, comum. né? Então, você Tradição. vê sei lá, menininha com um menininho Não de... tem conhecimento nenhum, né? Só tá lá e aí, às vezes, bate tudo que tá sentindo, são sentimentos, não tem ninguém instruindo e tá ali no meio e acaba acontecendo. Exato. É que na verdade ela não tem, acho que mesmo o costume que a gente tem, assim, eu vou ter um filho, eu vou gastar milhões. Exato. Porque Vai ser mais um pra buscar a comida. Inclusive isso ajudam, mesmo. né? Exatamente. Exato. A natureza dá pra eles realmente o que elas precisam, né? Exato. Mas aí
Enfim, na expedição a gente atende essas pessoas, é muito bacana. E aí, de lá, eu peguei um barco para Alter do Chão. É um barco que você vai dormindo em rede 24 horas. São 24 horas e você vai dormindo nas redes. Você vê a galerinha chegando com a rede, botando lá no barco e todo mundo, tipo, dorme nas redes, sabe? Tá tudo certo. E lá eu vi um casal que é a Dudu e o Ale do Get Outside, que é um casal que eu seguia, que viaja de motorhome. E eu já tinha o e-book deles, de como ganhar dinheiro na estrada e tal. Eu falei, gente, olha ali, a Dudu, eu vou lá falar com eles. Aí eu falei que eu vou conversar com eles também, são advogados que largaram tudo pra viajar de motorhome. Eu, gente, que legal, sigo a história de vocês. Não, enfim, super conversando com eles. E aí eu falei assim... Mas esse negócio de check-in, check-out tá me cansando. Vai pro lugar, check-in, check-out com mala. Eles, a gente tá com maior saudade da nossa casinha. Eu assim, mas onde que é a casa de vocês? Ah, tá estacionada na Bahia. E aí eu falei, nossa, eu nunca tinha tido essa percepção de minha casa tá estacionada na Bahia. E eu tava sentindo, né? Tipo né? Como assim? Vocês estão com estúdio? Exato. E aí eu falei assim, nossa, se eu tivesse uma casa sobre rodas, eu poderia colocar meus cachorros, porque eu já tava sentindo super falta, já tava viajando 6 meses, né? E aí eu falei assim, aí eu posso continuar viajando, porque tá no meio da pandemia, e eu sigo na minha van, e eu falei assim, cara, eu posso largar a mochila e viajar de motorhome. E foi aí que veio a ideia do motorhome. E foi aí que eu comprei a motorhome. Você sabe que a compra do motorhome foi bem rápida. Eu decidi, tipo, em questão de um mês, eu falei assim, pá, por quê? É porque já tava tudo certo. Você só tava procurando aonde você ia enfiar os cachorros e você. Isso, exato. Aí você achou uma van. Isso. Falou, é isso. É isso. E quando eu entrei no site do Lucas, do Motorhome O Sonho, porque ele tinha feito a van da Dudu e do Alê. Não, e como é que você ficou na hora que você comprou a van? Nossa, eu fui até com uma amiga minha lá. Como é que você chegou e falou assim? Não, Minha casa nova. Tipo isso. Outro tremendo, né? Tremendo. O que eu fiz? Na hora que eu saí dirigindo aquela casa, eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Mas ela Ela não... parou no primeiro posto e falou, que bosta que eu fiz. Mas ela não tava montada ainda, Tava né? montada. Tava montada já. Tava montada, porque eu entrei... O cara desistiu e falou, vou vender. Eu dei sorte, ou sei lá, obra de destino acaso. Entrei no site desse Motorhome O Sonho, que era onde a Duda e a Lê tinham comprado a van deles. Esse cara que faz a montagem artesanal tava vendendo o dele, porque ele tava se divorciando e ele tava vendendo o próprio motorhome dele. Você comprou o dele? Eu comprei o dele. Caraca, Então tava meu. inteiro pronto. E o dele tava no frio. jeito. Ele tava Fez inteiro pra pronto, ele. exato. Tu E tinha aí- tudo. Aí eu comprei o dele. Então, assim, eu decidi comprar o motorhome, um mês depois já tava com o meu motorhome. Que legal, meu. Legal. E aí meu. começaram as viagens. E quando você saiu a primeira vez, assim, pá, saí, assim, entrei... Qual que foi o primeiro país, assim, que você Primeiro Não, país, não, eu só primeiro- viajei pelo não, Brasil só- de motorhome. só Brasil, Ah, só A Brasil. minha ideia é descer pro Ushuaia, descer pra Argentina no final do ano. Legal. Mas você Mas saiu... por enquanto- Você mora onde? Eu moro em Higienópolis. Higienópolis. Aí você saiu de Higienópolis. Como é que foi? Sair ali... Qual foi a primeira estrada que você pegou? O primeiro lugar que eu fui é uma fazenda que chama Nova Gokula, que é o maior centro Hare Krishna que tem na América Latina. Caramba, você já foi pra espiritualidade com a van, né? Exato. Você chegou de van na Exato, cheguei espiritualidade. de van lá. Porque você com dois cachorros. E com 2 cachorros. Eu disse, já que eu vou começar, eu não queria começar por um lugar X, eu quero começar por um lugar que eu tenho uma vivência, uma experiência. E aí eu comecei nesse lugar, que era assim, porque eu conheci. Por quê? Quando eu tava na Amazônia, eu conheci uma menina, que ela chama Krishna, inclusive, e que ela mora lá. Ela nasceu lá, mora lá, tá? Ela falou assim: um dia vem me visitar. Eu falei, cara, eu vou começar visitando a Krishna. E aí comecei por lá. E aí, bem quando eu fui, tava tendo um festival de mantras. Então veio uma galera da Índia, foi um puto festival de mantras. Aí eu entrei, vi um casamento. Foi muito legal. Mas assim, primeiro lugar que eu cheguei, estacionei a van na frente de uma pousadinha. Ele falou assim: ali tem onde as pessoas acampam e tal, mas ali pode atolar, de repente chover, você pode parar na frente da minha pousada. O que você prefere? Eu prefiro parar na frente da sua pousada. Eu acho que não. Eu vou parar lá no lugar que atola, irmão. Sem chance. Não, e aí a gente chegou lá, começou a chover. Nossa. Começou a chover, e aí eu com os cachorros, e eu assim, putz, eu preciso pegar a capa de chuva dos cachorros, porque os cachorros tinham capa de chuva. Aí fui abrir a parte de trás da van, gaveta emperrada. Nossa, a gaveta não abria aquela chuva e tal. E ele falou: se precisar de alguma coisa, você me chama, gente, coitado. Eu chamava ele, tipo, a cada 2 horas, sabe? Chegou uma hora que ele falou: não acredito, vou ter que trocar de celular. Novo. Vou ter que trocar de novo. Exato. Com esse número, eu bati o telefone, putz, preciso da sua ajuda, emperrou minha gaveta aqui no
consigo de jeito nenhum. Eu tenho até vídeo. Ele veio lá com várias ferramentas, tal, e ele gostava de mexer com essas coisas. Não, pra mim é um prazer, legal ajudar, não sei o quê. Enfim, esse foi o anjo número 1. Foi lá, desemperrou minha gaveta, tirei, peguei a capa dos cachorros. Aí depois entupiu minha pia. Aí eu não sabia o que fazer com aquela... Porque aí você começa a ter os problemas do carro e da casa. E aí eu não entendia nada de elétrica, nem de hidráulica, nem de mecânica, nem de nada. Falou assim, eu sou o máximo, parceiro. É na ponta da lança, eu ando com Jesus Cristo. ela tatuou Jesus, mas ela quase tatuou Jesus Cristo aqui, ó. Que, meu, fé, hein? Exato. Era na fé mesmo, na né? fé. E aí 1000 coisas foram acontecendo. Eu lembro que o primeiro banho que eu tomei gelado. Eu falei, poxa, mas Lucas falou que tinha água quente fria, por que não liga? Aí eu não lembrava que tinha que ter ligado o gás. Porque eu tô acostumada a morar em apartamento com gás encanado. Eu não tô acostumada com ligar o gás. Já tá ligado, né? É, então ele já tá ligado, né? Eternamente ligado. Imagina. Não, ali você precisa ligar o gás. Tenho certeza que teve alguma vez que ela colocou a mão no... Tava com a cabeça no volante assim, falando, que porra que eu tô fazendo aqui? Nossa, eu tenho um vídeo que é quase já isso. Pensei em desistir. Já pensei em desistir? Sim, é o vídeo que eu falo filmou? isso. Ah, eu filmo eu chorando. As pessoas adoram. Nossa, eu acho tão real o seu canal, sabe? Porque, gente, as pessoas têm aquela ideia romantizada. Falam, nossa, a casa é pequena e o quintal é um mundo. E aí você vê só paisagens maravilhosas. Tal. Como é que é? Eu nunca tinha ouvido. Como é que é? A casa é pequena, mas o quintal é um mundo. Nossa, que lindo a frase, então, né? essa é a galera que viaja de motorhome. Porque você tem a sua casinha onde você for e, meu... O seu quintal é o mundo, né? Só que, meu, e os perrengues dos bastidores, cara, né? A galera não conta. Todo mundo acha que o negócio é tranquilo. Aproveitando que você tem um mecânico no porta-luva. É um alicate. A galera acha que tem um mecânico no porta-luva, tem um borracheiro no porta-mala, tá tem um eletricista no porta-treco. Não tem, mano. Aproveitando que você comentou do seu canal, fala pra galera aí qual que é o seu canal, é verdade. Ah, tá bom. O canal é Luana Solomon. Siga no canal. No canal eu vou contando todas as histórias das jornadas, das pessoas que eu fui encontrando pelo caminho. Em breve vai ser a minha jornada para Ushuaia. Só que nessa jornada, provavelmente eu não irei sozinha, vai vir meu namorado junto. Que aí agora no meio do caminho apareceu um namorado também. É outro que a gente vai ter que fazer outro podcast. Vai ter que fazer. Quando você voltar, você me avisa, tá? Te aviso. Se aí volta vocês dois aqui pra falar das aventuras. Ele fala bastante, viu? Da hora. Hoje vocês vão pro lugar incrível, Ushuaia. É lá, tipo, é o final da Argentina. Falam que, tipo, é o fim do mundo. É bem lá embaixo. Eu lembro, eu conheço porque eu curto eletrônico, aí o Vitor de toca lá. Tem o set dele, deu Ushuaia. É isso mesmo. Da hora. Ali perto da Patagônia e tal. Então essa é a ideia. Então esse é o canal, conto lá todas as minhas coisas. Comecei Mulher Viajando Sozinha, mas a vida vai acontecendo, né, gente? Então vamos ver como é que vai ser a partir de então. E aí, enfim, tantas coisas. Comecei com os 2 cachorros, aí um dos cachorros faleceu no meio do caminho, né? Se quiser falar, pode falar, mas se não quiser, tá tudo bem também. Faz parte, tá tudo bem. Sim. Na verdade, eram meus 2 companheiros. Nada é por acaso, né? Eu resolvi passar o Natal e o Ano Novo com a família. Vamos lá, eu fiz 3 tentativas de ir pra Ushuaia. Então eu fiz a primeira, voltei guinchada, que eu falei pra vocês. Que foi a primeira vez que eu voltei de guincho, porque apareceu aquele negócio de EDC no painel e tal. Na verdade, Aí você desistiu e voltou de guincho. Na verdade eu não desisti, não tinha como continuar, né? Então eu voltei pra São Paulo, e aí no final era uma pecinha que chama sensor de baixa pressão. Era uma pecinha que tinha dado problema, trocou a peça, de pressão, acabou, né? Enfim. Aí depois fui de novo, comecei a descer, quando eu tava já no Paraná, indo para Santa Catarina, aí eu tive um convite para participar de uma palestra de mulheres que viajam sozinhas. Aí você voltou? Aí eu voltei. Não, tô de boa. Depois eu volto pra esse rolê aí. Qual que foi? Você tava aqui no telefone e falou, não, beleza, quando? Quarta? Beleza. Deu a seta aqui, colocou a mão pra fora, tô voltando. Mais ou menos isso? Cara, eu tinha participado dessa palestra em 2021. E assim, as mulheres que foram falar nessa palestra, uma tinha subido o Everest, a outra tinha ido pra estratosfera. Literalmente, ela pegou um foguete, fez um negócio e tal. A outra, sei lá. Meu, são umas mulheres incríveis que viajaram sozinhas. Aí me ligaram assim, você gostaria de palestrar? Eu falei assim, gente, pra mim é uma honra participar disso, sabe? Porque era muito importante. Né? Exato. Aqui, não, porque assim, não tem nenhuma mulher viajando de motorhome, a gente não tem nenhuma palestrante mulher viajando de motorhome, a gente gostaria. E eu falei,
não sei o que eu vou fazer da minha vida no sentido profissional, né? Eu ainda não tinha ideia do que seria. Assim, putz, uma baita chance de me conectar com pessoas, de não sei o que lá. Eu falei assim, vou voltar, eu tava perto, não tinha prazo, né? Meu apartamento tava alugado. Eu falei assim, cara, ainda tinha um baita de um pedaço pra ir pro... E eu viajo lento. Como eu viajo com meus cachorros, agora com cachorro, eu não chego tipo, legal, gostei desse lugar, pronto, vou pro próximo. Eu chego, fico às vezes 3 semanas, um mês no lugar, conheço as pessoas, vejo como é que é lá, o que dá pra fazer, o que não sei o que. Então tá muito perto. Eu falei, não, eu recebi o convite, era 1 mês e meio pra frente. Eu falei, vou voltar. E aí voltei, e aí teve a palestra, foi ótimo, que daí, sei lá, teve matéria na UOL, isso te ajudou turismo, muito sim, também, né, cresceu o Você tava canal. precisando fazer isso também, né, pra te ajudar financeiramente. Exato, pra me ajudar, e ajudou a crescer o canal, eu participei da UOL, teve uma entrevista na UOL, enfim, várias coisas. Como é que chama? Turismo, enfim, eu esqueci qual que é o nome, mas enfim, foram várias. E aí, falei assim, não, beleza, vamos descer para Ushuaia. Aí comecei a descer de novo em junho do ano passado. Falei, não, agora vai, agora seguimos, agora né? Nós chega. Agora vamos. Comecei a descer e tal. E aí, uma amiga me convidou para ser madrinha de casamento na Tailândia. De novo, peraí, não, beleza. Eu tô voltando. Não, e aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, Jaque, assim, eu não tenho condição, não sei cair dinheiro na minha cabeça, tipo, não tem de onde, não dá. Eu falei assim, se cair dinheiro na minha cabeça, eu vou, ok? Cara, do nada caiu uma mala de dinheiro na sua cabeça. Passou 2 semanas. Uma mala. Não, gente, uma previdência do banco que tava parada, que eles resolveram liberar pras pessoas. É mesmo? Uhum. Não pode ser, mulher, você é muito abençoada, mano. Quer fazer parte do canal? Pergunta se alguém quer patrocinar o canal já aproveita que você tá aí já. Coloca um pouco a mão em mim aqui, ó. Faça um pouquinho desse negócio aí pra ver se a galera tá ouvindo, né, Carlão? Ajuda nós aí, mano. Ai, gente, aí caiu o dinheiro. Eu falei, então eu preciso voltar. E eu vou pra esse casamento na Tailândia. E aí voltei. Na Tailândia? Exato. E era um dos lugares, um dos primeiros que eu queria ter ido lá atrás. E eu até falei pro meu terapeuta, porque ele falou assim, tá vendo, Lana, como dá pra fazer uma coisa e outra? Porque eu falei assim, agora que eu abri mão da Ásia, eu vou viajar de motorhome, né? Eu disse, não e aí, do nada, você tava na Ásia. E aí eu tava na Ásia. E as pessoas, mas como assim? Você tá viajando? As pessoas no canal, você tá no motorhome, de repente você tá na Ásia. O que você foi fazer? Fui ver o pessoal casar. Isso, fui casar, amiga, já vem. Já volto. Exato. E aí foi maravilhoso, porque ela me colocou no quarto da mãe, já me enfiou, já ganhei estadia. Que isso, meu Deus do céu. Mãe, sai daí. Sai daí, minha amiga veio lá. Você tá louca, mãe? Mãe, vai pro outro quartinho, vai. Porque a hora que eu comprei a passagem 1 semana antes. Foi tipo assim, surreal, assim, eu não tô acreditando. Era pra ir mesmo. Era pra ir, exato. Caramba. Você foi casar, você me chamou pra ir no bar do Beto, mano. Deixa eu te falar, hein, brother, mano. Você tem que começar a me chamar pros lugares. Vai se casar assim, lá na mano. Jamaica, irmão. Brother. Aquelas igrejas lá que tem que dar uns tragos. Tá ligado, né, irmão? Obrigatório, Rapaz, a igreja vai estar daquele jeito. Glória Maria foi. A neblina. E aí, a gente tava contando, e aí voltei pra São Paulo de novo. Falei assim, já que eu... Não, peraí, como é que foi a Tailândia? Não, a Tailândia foi incrível. Nossa, vai passar batido desse jeito? Não, como é que foi? Na hora que você chegou, você tava aqui, né? Não, na hora que eu cheguei... há uns 5 anos atrás, mais ou menos, umas amigas tinham ido e eu não pude ir aquela vez. Não deu pra ir e tal. Então eu tinha esse sonho e eu tinha muito sonho de conhecer o lugar que foi filmado A Praia, do filme A Praia. Sabe aquele filme com o Leonardo DiCaprio? Sei. Sabe qual que é? Enfim, e aí... Gente, eu até esqueci agora o nome da praia, do filme A Praia. Acho que já preciso parar de falar. Não, fica em paz, tá de boa. A gente tem quanto tempo aí, Di? 1h30. Tem 10 minutos. A gente tá falando tem 5 minutos pra falar desse, mas eu tô falando 1h30. Você tem noção? Aqui o negócio é... Vai indo e a gente vai esquecendo. Eu falei desde o começo, falei assim, ela tem uma energia muito boa. Eu sabia, na hora que ela falou que era capricorniana ainda, eu falei, nossa, agora vai, porque eu entendi o outro aqui. Até quando corta, né? Você sabe como é que é, né? Vem na cabeça, Já conhece. Já sabe, né? Então, você tava falando... E aí eu fui pra
pra praia do filme A Praia, que é onde foi filmado esse filme, Leonardo DiCaprio, que, gente, a hora que eu pisei lá, eu falei, meu Deus, que lugar maravilhoso. Nossa, deu até arrepio, assim. Então tem 2 montanhas, aquela água, assim, cristalina no meio, é muito lindo. E a gente foi antes, então não tinha chegado a galera, que depois chega a galera, né, enfim, invade e tal. Parecia filme mesmo, né? Parecia filme, nossa, maravilhoso. É bonito. E na Tailândia, nossa, eu amei lá. Eu achei, nossa, me surpreendeu muito positivamente. As pessoas, as ilhas. O Nossa, turismo lá é muito legal, né? o turismo é muito legal, é muito barato, gente. É muito barato? Muito barato. É mesmo? Tipo, você come por $3, sabe? É mesmo? É Irmão, muito vamos pra barato. Tailândia, parceiro. Exato. bora. Não é? Exato. A Ásia, de forma geral, é mais barata. Ah, né? é? Então, assim, você gasta muito na passagem, né? Isso que é a questão, você se programar a passagem, mas lá a vida é muito mais barata do que aqui. Então, tem muita gente que vai fazer nomadismo lá, fica trabalhando de lá, porque é realmente muito mais barato. Ah, é? Aluguel é mais barato, a comida é A mais pessoa que barata. trabalha de home vai pra lá, Exato. internet, tá tudo rolando, É aproveita isso, e paga bem mais Tranquilo. barato. Exato, você teve o gasto da passagem, mas o resto vai ser bem mais barato. E você tá num paraíso. Louco, mano, que da hora. Exato. Aí foi incrível essa viagem pra Tailândia. Nossa, eu tive vários insights também de... Não sei... Espiritualidade. não tem espiritualidade, exato. De Você estar ali... você tá- no- É que assim, todo esse caminho que você já falou, buscando, que no meio do caminho você já se encontrou, se embolou no meio da espiritualidade e ela foi te empurrando pra várias vivências incríveis. Exato. E foi te mostrando, foi o que você falou da cabala, né? É. Que você tem várias camadas e ela vai abrindo pra te mostrar a luz. Exato. E você tá na luz hoje. Traz essa luz pra gente. Ah, quem pensa, gente. Quem pensa. Da hora. Legal. Eu já comecei falando que não era nenhuma influenciadora nem nada disso, que a responsabilidade já que bem baixa isso, comigo. não. Relaxa que... Meu, muito legal, muito bom. E uma coisa que, porque como a gente já tá quase bem rápido assim, fala um pouco sobre o seu livro. Sobre o meu livro. Então, o livro Qual chama... que é o nome do livro? Protagonize os bastidores da liderança na era digital. Cê é louco. É um livro do mundo corporativo. Então, eu escrevi com 2 amigas minhas de infância, né? Enfim, a gente conheci elas com, sei lá, 15, 16 anos. E a gente sempre trocava ideias enquanto a gente estava trabalhando no mundo corporativo. Então, eu tinha uma equipe, uma delas trabalha em RH, a outra trabalhava em concierge, então tinha, sei lá, Visa, tal, às vezes tinha, sei lá, 100 funcionários. Sempre que tinha uma questão, eu falava com elas, putz, aconteceu tal questão, assim, não vai por esse caminho, a gente já trocava essas ideias. E aí a gente estava fazendo uma viagem de novo, né? A gente estava indo pra... não é Trancoso, gente. Você estava indo de van. A gente tava indo, não. Isso não. Isso eu nem tinha van, nem tinha nada disso. Eu tava trabalhando no banco ainda. Isso foi em 2017. 2017. E aí, a gente foi viajar nós 3 e uma delas falou assim, a Ângela falou assim, gente, tô pensando em escrever um livro sobre o mundo corporativo. Foi no ano que E você eu foi pra queria Santiago, né? Oi? Foi no ano de Santiago. Eu acho que foi no ano depois de Santiago. Foi pra Santiago em 2017, foi em 2018. Olha só. Foi no começo de 2018, isso mesmo. Tô pensando em escrever um livro, pensei em vocês 2 para escreverem comigo. Quero falar da liderança no mundo corporativo, mas eu já pensei nos capítulos: comunicação não violenta, navegar sobre diferentes gerações. Ela foi trazendo todos os tópicos. Quero falar de autoconhecimento no mundo corporativo, quero falar disso. Eu já tinha tudo. Vocês querem escrever comigo? Eu falei, com certeza. Agora? Já tá pronto? Só preciso falar. Ela tinha pensado em todos os títulos, sabe? Eu falei, não, com certeza. E aí começou, a gente se reunia toda segunda-feira virtualmente às 8 da noite. Caraca. E cada uma escrevia um capítulo. Então, você vai escrever de comunicação violenta, você vai escrever sobre metas, você vai escrever isso. E aí a gente trocava. Gerou atrito? Algum momento? Cara, não gerou atrito. Às vezes, uma tava mais no pique e as outras 2 não estavam. Aí essa levava. Aí tinha vez que uma tava mais. A gente sempre, como a gente se conhece há muito tempo, entendia. Às vezes eu falei assim, cara, tô no trabalho, tô ferrada aqui, não tenho condição de ver nosso livro, gente. As outras 2, não, a gente leva. Aí a gente falou, tô aqui, não sei como, situação na minha família e tal. Porque ali foi acontecendo um monte de coisa na nossa vida. Não, eu entendo. Porque durou 2 no meio anos. do caminho, né? 2 anos? 2 anos. Que incrível. Nossa. 2 anos. Todos os
os dias você se encontrava? Toda segunda-feira a gente se segunda-feira. encontrava. E aí o que é legal no livro, a parte que eu mais gosto são os cases. Então, cada uma conta cases que, na verdade, você conta uma história que aconteceu ali no trabalho e que pode ajudar as pessoas. Você não de trouxe liderança, de não sei o que. Eu não trouxe o livro aqui. Tá de brincadeira. Não trouxe. Não pode Não ser. trouxe. Ô, vamos finalizar aqui já, depois a gente conversa. Tava louco pra ganhar um livro, meu. A Jéssica tava até comentando. Pior que eu tô sem livro, eu preciso pedir mais na editora. Não, pede, manda lá, eu vou te mandar o endereço, você manda lá pra Boa. mim que eu vou fazer uma propaganda pra você, Boa. porque eu quero muito ler esse livro. Fechou. Fechou? Fechou. E a gente vai deixar esse Quero Mais, depois você vai explicar um pouco mais sobre ele, mas como a gente já tá chegando ao fim... Sempre sai o no final, né? O Carlos Tá sentou muito aqui bom porque pra ser eu já passo o verdade. tempo mesmo, entendeu? Ficar esperto, entendeu? É os sinais da vida, entendeu? Sinais da vida. São os anjos. E ele é um sinal, né? Depois ele sentou ali, já olhou, eu falei, agora, galera, vamos lá. Vamos agora. É o anjo do fim. É o anjo do fim, exatamente. Isso mesmo. É nada, o Carlão é de boa. Todo final do podcast, o entrevistado, a gente fala pra ele que ele tem que... Não é que ele tem obrigado, né? A gente dá a oportunidade dele dar um grito. O que é o grito? O grito é a mensagem que você quer mandar pro mundo. Que você queria que todo mundo ouvisse. Falar assim, ó, a cena é essa. Eu acho que a cena é que você é capaz, mesmo quando você acha que você não é. Então, siga o seu coração. Só vá. Só vai. Só Acredita. Acredita. Nas camadas. Nas camadas. E você vai encontrar a Você luz. vai encontrar a luz. É isso aí. É isso, você viu como eu aprendi rápido? Pô, você viu? Excelente aluno. Quer ser meu mentorado? Vou chegar reunião segunda-feira com o seu Rafa aqui, ó, assim, ó. Falei, eu já entendi da cabala. Entendeu? As camadas. A gente vai encontrar a luz. Isso. Ele vai falar assim, vou subir esse moleque de carga. Ele é muito inteligente. Muito bom, Lu. Gente, chegamos Muito ao bom. fim. Gostaram do episódio de hoje? Foi muito bom, né? Gratidão, Lu, de Eu que verdade. agradeço. Muito bom. Quer mandar um mesmo, beijo Lu. pra alguém? Pro boyzinho novo? Beijo de... Aê, quiser mandar mais algum? Às Pode vezes um mandar. agradecimento pra Ô, Lu. uma pessoa que foi importante, que tudo isso você passou. agradecer primeiro, vou agradecer você. Gente, eu me sentindo muito na Xuxa, né? A gente somos os baixinhos. As baixinhas. Um beijo pra você, minha família. Não sei, mas eu ia agradecer todo mundo nessa jornada, né? É difícil que a gente, às vezes, deixa alguém de lado, mas toda a minha família, né? Enfim, as pessoas, minhas amigas. Os baixinhos pra vocês. Chega e agradece. Gratidão. De É isso, verdade. gente. Foi incrível. Quer falar alguma coisa? Só dá aquele leve lembrete, né, galera? Dá aquela força, né? Dá aquele likezão assim, ó. Tá ligado? Se inscrever no canal. Isso não deixe de mesmo. compartilhar. Por favor, galera. E se vocês gostaram, comenta que a gente tem que começar a dar uma atenção nisso daí, Kilo. Não, nessa live a gente esqueceu de trazer vocês aí, galera, nas perguntas aí Né? A também. gente nem... Mas também, no né? O outro lá também não falou nada também. Tá na hora de trocar, né? Mas é isso, gente. Mas é isso aí, Gratidão, galera. Boa noite, valeu. Obrigado, tamo juntão. viu? Obrigado, valeu. Obrigada, Obrigado, Lu. Valeu. Obrigado, Rafa. Obrigado. Gratidão. Gratidão. Gratidão.